Minha diretoria, o cara tapa, odeia polêmicas. Esse ano aqui a gente tá super light. Esse ano vocês podem reparar que a gente só tá entrevistando pessoas assim que não causam tumulto. Por quê? Porque o YouTube não tá ajudando a gente, né? Então a gente precisa entrevistar o pessoal mais light e tal. E por isso convidei hoje Eduardo Bolsonaro. E aí? Ex-princesa da República, filha do presidente. Não é, princesa. Não é, velho? Você quer ser príncipe? Tempos modernos. Tempos modernos, cara. Princesa. É os dois. Princesa X. Às vezes Tá o cara bom? chega lá na Câmara, na comissão e fala, bom dia a todos, a todas. Eu falei, calma aí, irmão, tem um deputado trans aí no meio do Tem rolê. que ter todos. Tem que ter todos, ou todos também, senão vai ficar se sentir ofendido, ó, não foi? Cara, o pessoal do marketing do Todinho, eles estão dando muito mole. Muito. Porque o mundo muito. está falando. Sim. Caraca, meu Não, irmão. até o Dolinho tá aproveitando. Até o Dolinho tá aproveitando. Você tá bom? Caminhando, vamos lá. Sem infarto por enquanto, tudo bem, né? É, tava esperando aí a picanha e a cerveja, né? Ainda não veio não, né? Aí já cutucou, levou o quê? 30 segundos pra dar uma cutucada. Meu diretor, deixa teu like aí, tá? Se inscreve no canal, dá essa moral, comenta aqui, porque, pô, o YouTube Precisa não, tá sem xaroban. Precisa não, tá tranquilo. Tá chegando mensagem, tá chegando pra todo mundo. O programa tá chegando pra todo mundo. O meu? Precisa dar like, tá se inscrever, super fácil, não. é. Porra, tá de sacanagem. Desde que, ó, vou te falar, viu? Problema, viu? Esse país aqui tá Tu não difícil. faz parte viu? do consórcio? Então, isso aqui é merda, né, cara? Eu não faço parte do consórcio. Eu Mas preciso bem que acreditar mais na ciência. a Globo tava irritada. Você viu, viralizou uma imagem aí do pessoal fazendo uma greve, sei lá, um piquete lá na Globo, uma mulher metendo a boca. Eu vi. Falei, ué, o pessoal não tava comemorando na redação a É. eleição do Lula, o amor venceu, até que enfim. e Que tal. agora tá demitindo geral lá, né? Ficaram tristes, cara. Pô, não dá nem pra acusar a gente, ou será que ainda vão acusar? Essa semana eu tava pensando nisso, o Brasil é um país muito louco, né, cara? Porque, porra, as preocupações das pessoas são bizarras, né? A gente fica assim, chega na eleição, a gente vai votar no Bolsonaro porque ele é mais à direita, porque ele é conservador, ou a gente vai votar no Lula porque a gente odeia o Bolsonaro, ou porque o Lula cuida de pobre, como ele gosta de falar e tal, não sei o quê. Então tá bom. Então as preocupações do Brasil eram essa. Mentira, né? Cada um vai na tua picanha ali, foda-se, né? Aí passa um mês, 2 meses, o Brasil está revoltado. Fala, gente, o que houve? O Lula roubou alguma coisa, né? Que você também não... Taxou a Shopee, Taxou a Shopee. Eu falei, aumentou o imposto da cerveja. preocupação de vocês, cara. Você vê como é tudo caô o discurso. O cara só quer o dele ali, né, irmão? O cara... Mas essa é uma diferença grande, sabia, Rick? Assim, o pessoal da esquerda, o que é a ética, entre aspas, para ele? Tudo que você fizer que for beneficiar a chegada ao poder ou a causa deles, né, de deixar todo mundo igual, aquele padrãozinho Coreia do Norte, é válido. Uhum. Por exemplo, então se você roubar, se corromper e mentir, isso não é um problema para o skatista. A cara nem fica vermelha, porque para o cara a cabeça dele está entendendo, não, isso aqui é bom, porque eu vou dar picanha para todo mundo, eu vou melhorar a vida de todo mundo. É mentira, dar picanha é mentira. Mas eu vou colocar todo mundo no mesmo patamar de igualdade. A gente não. Se a gente chega na televisão, olha lá na carinha da tela do debate, fala, eu vou dar picanha e cerveja para você. A gente não consegue nem... Você vai olhar para baixo, você vai se engasgar, vai ficar com a cara vermelha. Esses caras não. É o normal deles. O difícil é a gente que ainda acredita em político. Né? O cara que vota achando que o presidente vai dar picanha e cerveja, né? No fundo, esse cara merece comer capim. Né? Porque não tem como você ter uma facilidade. É o papo do estelionatário. O cara puxa um bolo de nota aqui, pô, amigão, me vê R$50 aqui que eu te dou esse bolo de nota, não sei o que, tal, dá aquele migué, né? O lance do pato. Aí o cara dá lá, quando vai ver, é tudo nota falsificada. Caiu o trouxa. Acha que tem um presidente tem o poder de resolver tudo. O presidente ele é uma figura, né? Tem várias. Já coisas. fizeram as contas. Se você matasse toda a população bovina do Brasil, você teria, acho que, 2 dias de picanha para todo mundo. É um negócio assim. É bizarro. Não tem como, matematicamente, você dar picanha para toda a população brasileira. Isso é impossível. Por isso que eu almocei um assado de tira hoje, porque a picanha tá faltando, porque tá todo mundo... Então eu acabei... Vem cá, tem uma coisa que eu sou muito curioso para saber. E eu preciso perguntar, porque essa parte deve ser muito divertida. Eu tava conversando isso com o Eduardo Paes. Que o Eduardo Paes deu um all-in no Lula, né? Eu me dou benzão com o Eduardo Paes, né? E aí eu morri de rir. Outro dia eu tava falando com ele, eu falei, cara, eu queria muito ver a tua cara durante a apuração. Ele falou, por quê? Eu falei, porque se o Bolsonaro ganha, tá fudido, irmão. Nada, ele sabe que ele não tá fudido. Não, ele ia tomar porrada de tudo quanto é lado, porque ele bancou o Lula pra caralho, né? Não, sim. Aí- Mas o meu pai, ele trata todo mundo igual. Não. Inclusive os governadores de pessoal de esquerda. E Coisa que cara, o Lula não faz, pode ter certeza. O Eduardo Paes é o maior sabonete da história, irmão. Você não fica puto com ele nem 10 minutos, porque Não, ele mas faz ele, isso que é mas ele foda. tá com quem tá o poder, entendeu? Ele vai É foda, atrás. ele é muito bom de resenha. Eu queria saber o seguinte. É o político padrão carioca. Não, ele é o mais carioca dos carioca, né? De todos os políticos cariocas, ele é... E agora absorvendo todos os ex-governadores lá. Eu vi o Pezão, Pezão, não fizeram nada. estavam botando 99 anos de condenação nas costas dele. diminuíram Sérgio Cabral pra zero. saiu. Não, Sérgio Cabral saiu, começou a falar de política agora. Ainda veio da pessoa da direita. Eu falei, que isso, cara?
O cara é muito louco, cara. Muito louco. Sabe o que eu acho louco disso aí? Se eu tivesse... Eu não vou nem estar no mérito do que é e o que não é, porque eu realmente não faço ideia de legalmente o que está certo e o que não está. Mas se eu sou um cara que cometi um crime ou que eu fiz alguma merda muito grande e tal... Cara, eu sou o tipo do cara que eu deixo a barba crescer, faço uma plástica na cara, eu vou morar no cu da Tailândia, eu não quero nunca mais ver ninguém. Tu vê o maluco lá que matou lá a Daniela Pérez dando palestra, o outro lá que matou não sei o que, o outro que era bandido virou coach, você ficou olhando e falando, o que acontece com esse país, cara? As pessoas não têm nem vergonha de fazer merda. A cultura acaba sendo tão benevolente, a Richthofen, se não me engano, né? Poxa, a mulher tem um documentário. Tem um documentário dando um não. Não, e ela tinha saidinha no dia dos pais, cara. É. Era maravilhoso. Mas ateu tem duto de Natal também. Eu sou ateu, mas eu não tenho duto. Não, mas então, por coerência, você não acredita em Deus, não acredita em Jesus, Natal, você não tinha que ter induto de nada se tivesse preso. Eu ainda não fui preso. Ainda não cheguei nesse momento da vida. Mas eles vão criminalizar, a tentativa deles é criminalizar a opinião contrária à esquerda, e aí você, um monte de gente tá no bolo, você. Isso é que é discurso de ódio na prática. Que na prática o que é discurso de ódio? É um negócio que inventaram para dizer que a direita é raivosa e a nova roupagem que eles vão dar para escantear, cancelar, matar, se depender deles, né, os seus opositores. É só isso. É que tem gente, cara, que é só você deixar o microfone aberto, né? Tipo assim, o Lula pode ser um cara desse. Deixa ele governar. Ele vai fazer sozinho o que ele tem que fazer para se enroscar. Porque, né? Deixa fazer. Porque... E as pessoas estão vendo agora, né? Dia após dia, um tratamento diferente da imprensa para os erros cometidos pelo seu pai e para os erros cometidos pelo Lula. O que é a Miriam Leitão, cara? A Miriam Leitão... É um tratamento muito desigual. É que assim, existe o pessoal do consórcio, a imprensa militante, sim, e existe a Miriam Leitão. Cara, a Miriam Leitão, ela bota a cara de uma maneira, eu falo assim, meu Deus do céu, ninguém odeia mais o Bolsonaro do que essa mulher. Porque o que ela baba ovo do Lula, amigo... Os despiorou, essas coisas. Nossa senhora, ela fala, não, aumentar o imposto do combustível, aumentar o preço do combustível é bom do ponto de vista fiscal, social e ambiental. Eu falo, onde é que estava essa pessoa quando a gasolina estava explodindo na pandemia? Eu falei, pô, essa santa alma. Não, porque aumentar o preço da gasolina, isso... Não, ela falava, como é que é? Diminuir o preço da gasolina não é uma boa medida porque beneficia os ricos que têm carrão. Calma aí, irmão. Quem é que anda de golzinho 1000 ano 2003, 2004? Entendeu? Muito... Mas isso daí, eu acho que pesa favorável a nós. É muito fácil. Você bota a notícia o tempo do Bolsonaro. Você bota a notícia de agora... Que é o que está acontecendo todo santo dia. Você tem um meme novo mostrando a mesma notícia de... Essa dos 100 dias é engraçadíssima, eu faço meme. Né? Essa dos 100 dias é maravilhosa, que tava lá, em 100 dias não dá para avaliar um governo. Aí volta nos 100 dias do Bolsonaro. 100 dias, tragédia. Não, o pessoal às vezes acha que a gente tem a assessoria especializada para disseminar ódio. Ah, boa parte sim. Mentira que tu fica fazendo meme, cara. Não é possível que Mas só os melhores. Tu tem... Foi eu que fiz isso aqui. Puta que... É verdade, o Nicolas não pode estar com o cabelo loiro, o Nicolas com a peruca loira, né? Aí tá o Drake fazendo assim, não, horrível, transfobia. Aí o deputado do PCdoB lá, o Márcio Gerri, cafungando aqui no cangote da Júlia Zanata, que é de direita. Aí, não, normal, beleza, de boa. Foi um carinho, um ato de amor. O amor venceu. O amor venceu. Você imagina se sou eu cafungando alguma deputada de esquerda? Você que acha engraçado, cara? Eu não vou nem falar nomes para evitar processos. Eu nem sou um cara radical de direita. Eu sou mais à direita, mas eu não sou um cara radical de direita. Eu também não sou radical, não. Não, o que eu acho muito louco é que assim, a diferença de tratamento é tão brutal que me incomoda, ao ponto de eu ficar brigando, de eu falar, cara, pelo amor de Deus, trata igual. Caraca, tu quer bater no Bolsonaro? Bate, ele é político, ele tem que se fuder mesmo, tem que apanhar mesmo. Quer bater no Eduardo? Bate, ele é político. Mas essa foi a fórmula de 2018. Mas bate no outro também. Agora, bater... Porra, meu irmão. Aí é sacanagem, entendeu? É o padrão Freixo. Porra. Freixo é o pai do combate à milícia. Tá lá recebendo ordem de uma ministra envolvida com a milícia. Cara, que moral que esse cara tem? Então, essas coisas que são foda, porque se o Bolsonaro tivesse um ministro... Nossa Senhora, entendeu? E tudo bem, beleza, fazer o Nossa Senhora, mas faz pros dois. Agora, fazer pra um e ficar quieto pra outro, pô, isso me irrita num nível, cara, que eu falo, pô, eu estudei jornalismo, eu sei que dali só sai militante. Tem aula em jornalismo? Mais ou menos. Não que eu entrasse, eu ficava lá fora, mas bebi. Aí tá rindo aqui, mas a advocacia também... Minha advogada ali tá, né, enfim, te processa isso tudo. Eu fiz fichamento de Foucault, li a Boaventura, Marx, esses negócios todos. Na hora de ler um Karl Popper, Hayek, qualquer coisinha mais liberal, só fui descobrir depois da faculdade.
É impressionante. Uhum. E não só na faculdade de Direito, desde a do... Eu não sei como é que é agora, mas desde o colegial, que já é a segunda etapa, agora mudou de nome, né? Colegial, guerreiro? Ah, Qual a tua idade? Eu tô 44. Não, primeiro e segundo grau, não? Então, Hoje é mas aí ensino não médio, era ensino primeiro colegial, fundamental. segundo colegial, terceiro colegial? Era, eu fiz primeiro, segundo, terceiro. Científico, ginásio. Eu fiz essa porra aí, eu sou velho, eu cheguei a fazer... Cara, minha geração é uma depois. Então. Você tem 38, né? É. Então, você tem 6 anos depois. Tu viu o Nacional aqui e tal? Vi. Eu não, meu já foi do Changeman, do Jasper pra cá. Porra, eu entrevistei o Cadu Moliterno, quase chorei por causa do Jubilula. Você nem sabe quem é Jubilula. Pô, lembro. Os caras surfando lá de roupa toda, cheguei assim, meio rosa, meio verde. Limitada. Não, Company. 6 anos. Tem um Eu gapzinho, lembro. mas não é tão brutal a diferença. Uhum. Mas eu fiz colegial. E desde o colegial, assim, eu notava isso, que falava, engraçado, né? Todo mundo tem que ter uma verdade. Né? E eu, porra, meu pai é economista, mas ninguém discutia política lá em casa, nunca ninguém discute política em casa. Eu falava, tá bom, deve ser isso, beleza. Cara, com o passar dos anos, com as entrevistas que eu fui fazendo, quando eu fui entrando, chegando, eu falei, peraí, cara, hoje eu sou um cara que, assim, tem um monte de coisa que eu concordo da esquerda, um monte de coisa que eu concordo da direita, mas a diferença de tratamento é tão brutal, é tão covarde, que eu falo, cara, olha só, tem uma doutrina aqui. Você perguntar pra mim hoje assim, as convicções que você tinha sobre a ditadura, o regime militar. Hoje eu não tenho. Porque quem me contou, professor de história e jornalista. Então hoje eu não tenho. Uhum. Eu não tenho. Eu não sei o que aconteceu. Vou te dar um livro bom pra você ler chamado Verdade Sufocada. Vai abrir tua mente. Eu não tenho certeza. Vai te dar outra versão da história. história. Nenhuma delas, mas eu não tenho mais certeza, porque agora tá na minha cara que é mentira boa parte das coisas que eu vi. O Verdade Sufocada, o livro lá do Brilhante Ustra, ele Brilhante Ustra dá trabalho. Ele cita todas as fontes, bota todas as notícias de jornal. Não dá nada não, irmão. Já estamos na capa do UOL. Vai ser igual a Leda Nile quando eu citei o negócio lá do AI-5. Vai bombar essa live aqui, fica tranquilo. Vai custar para mim os conselhos de ética, mas a gente já tem um modelinho de defesa, já tá tudo certo. O advogado já tá no esquema, tá... Só muda a data. Ele já abriu com o Brilhante Ustra. Mas, cara... Mas sério, cara, a Verdade Sufocada é sensacional. Isso mostra como é que a esquerda vive numa bolha. Depois que meu pai falou, voltando lá no impeachment, né? Em memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, você não tem noção de quantas pessoas já me falar teu pai não se elege nem mais para síndico. Cara, ele botou o Verdade Sufocada para ser um dos livros mais vendidos do Brasil. Acho que Não Científicos foi o mais vendido da semana ou do mês, sei lá o quê. Bombando de venda o Verdade Sufocada. Aí você começa a ler lá, realmente você vê, é que assim, o que é a esquerda? Quando você coloca uma notícia, se a esquerda não rebater, é verdade. E se ela tentar rebater, fica de olho se eles não vão fazer jogo de palavra para transformar o bandido em suspeito, o policial em criminoso. Que eles sempre dão um jeito de jogar com as palavras para tentar reescrever a história. Essa parte aí, cara, eu vou te falar que é muito difícil discordar de que é muito desigual e é muito injusto a maneira que se trata os dois lados. Sabe como é que eu soube como é que meu pai entrou no exército? Que no segundo grau, o professor meu de geografia falou que o Lamarca era herói. Aí eu cheguei em casa e falei, meu pai, não, o Lamarca combateu uma ditadura, ele é herói, não sei o que. Meu pai, o quê? Me puxou, começou a mostrar a história do tenente Alberto Mendes Júnior. Que o grupo do Lamarca, como é que meu pai entrou no exército? O grupo do Lamarca fugiu, né, para o interior de São Paulo, passando ali pela cidade do meu pai, que naquele tempo não era Eldorado, era Xiririca, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Xiririca. Teve troca de tiro com a Força Pública, que era o antigo nome da Polícia Militar, e o grupo do Lamarca sequestrou algumas pessoas e se embrenhou na mata. O Alberto Mendes Júnior era um jovem tenente, ele se trocou pelos reféns. E para você andar na mata, é melhor você andar com um do que você andar com 15, 10 pessoas, né? Beleza. Quando o exército chegou, cercou a cidade, colocou as tropas lá para buscar o Lamarca, inclusive meu pai esse tempo ele era palmiteiro e ajudou o exército a entrar nas matas. Por isso que eu aprendi palmito. Também. Isso tudo está no meu livro, né? Jair Bolsonaro, o Fenômeno Ignorado, www.livrariaeduardobolsonaro.com.br. Mas quando ele sequestrou o tenente Alberto Mendes Júnior e foi para a mata, eles fizeram um tribunal revolucionário e julgaram que o tenente era um traidor da pátria e merecia morrer. Como é que a esquerda matava, né, executava as suas penas de morte? Com um tiro na nuca. Só que como estava no meio do mato e a polícia e o exército estavam ao redor, o tiro no meio do mato poderia identificar o local que eles estavam, o estopido. Então, eles mataram a coronhada. Aí eu te pergunto, se eu pegar você, dar uma arma na tua mão, pegar um cara, não, esse cara aqui ele é polícia, sei lá, qualquer profissão que seja, ele é advogado, ele é engenheiro, por isso ele merece morrer por causa da profissão dele. Pega aí, vai e bate na cabeça dele até o cara morrer. Porra, esse é o teu herói? Porra, isso é uma baita covardia, cara. Entendeu?
Enfim, só para contar um pouquinho da história do Lamarca. Tem muita história controversa. Né? Che Guevara é controverso pra caralho. Não, né? ele amava os gays. Cara. Então, cara, essas coisas são engraçadas, né? Só matava com a 1911-45 dele. Se defende uma série de coisas quando você vai ver o Lula é super parceiro de alguns ditadores de países onde é extremamente homofóbico, etc. Você fica olhando e fala, isso é motivo de união. Você sabia que essa semana eu votei junto com o PSOL uma moção de repúdio ao ditador da Nicarágua? Eu tô chateado com o PSOL, cara. Ganhei a medalha Tiradentes lá no Rio. Só um partido votou contra. Ah, é? Preconceito. Ó. Gordofobia. Gordofobia. PSOL. Homofobia, né? Vocês têm que respeitar a medalha para todos. Porra. Mas o negócio... Só o PSOL ficou contra, eu fiquei feliz. Mas o negócio do PSOL, a deputada do PSOL, ela botou uma moção de repúdio por quê? Porque o Daniel Ortega, ele tá perseguindo um grupo radical de esquerda, que é a galerinha que fez a Revolução Sandinista de 79. Aí esse pessoal está sendo perseguido pelo Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua. Aí ela se movimentou para fazer a moção de repúdio. Repara, não foi porque ele está expulsando a freira e prendendo o bispo. Beleza. Aí eu falei, não, vamos votar junto, etc e tal. E aí isso daí deu margem para eu relembrar no meu discurso que quem mais assassina esquerdista são os próprios esquerdistas. Por quê? Porque como eles não têm princípios, quando chegam no poder, a ética deles é a busca pelo poder, eles estão legitimados a ficar um matando o outro. Eu vou defender meus companheiros de luta aqui agora. Não, por exemplo, aí você... Eu vou defender meus companheiros de esquerda. Mas você não acha que quando a gente fala isso, por exemplo, a gente está botando no mesmo balaio o esquerdista alucinado, que é aquele esquerdista socialista, Che Guevara, caralho, com o cara que é mais à esquerda, por exemplo, o Eduardo Paes, que você não vê ele faz lá nada dessas coisas. Mas aí um Ciro, que também não é um cara radical. Mas aí definem dois grupos de esquerdistas. O cara que você falou que é o ideológico, é o identificado com a doutrina, é o, vamos dizer assim, o estudioso mais acadêmico. É o cara que acredita que para chegar lá o socialismo é melhor. Okay, e o outro é o idiota útil, que acha que o socialismo é um sistema bonitinho, mas que no final sempre acaba desaguando no regime tipo Venezuela, tipo Nicarágua, tipo Cuba. É isso. O Brasil, ele um dia, né, se continuar nos passos aí sob o comando da esquerda, ele vai chegar a ser uma Venezuela, você tem dúvida? Não. Ou você quer que eu te diga onde vai acabar a cultura de cancelamento, discurso de ódio, regulamentação da mídia? É isso daí. Não, eu entrevistei o... Aí o cara, não, eu sou esquerdista, mas eu não sou a favor da esquerda radical. Você não é, mas você está contribuindo para um sistema que amanhã será. Eu entrevistei o Tomás da Embaixada da Venezuela. Sim, foi uma das melhores entrevistas que eu fiz no Caratapa, porque veio ele muito bom. E um outro cara que eu esqueci o nome dele agora, me desculpa, um cara simpaticíssimo, inclusive, que é gay, e falou do país dele que ele não era bem aceito lá e tal. Ou será que eu posso chutar o nome dele aqui? Veio o nome na minha cabeça. Não me lembro, cara. Não me lembro. Se não for, então corta. É porque eu não sei se ele é assumido ou se é só na de chava e de repente eu vou estar explanando o cara aí. Sair ou não do armário é o direito dele, cara. Ai, não me lembro o nome dele, cara. Se eu te mostrar a foto, tu reconhece? Que veio aqui? É o mesmo cara que ele falou, não? Não, é outro. É outro? Então ele entregou outro. Que... Eu vou botar um pi na hora que ele falou o nome aqui do rapaz, porque vai que o pai tá vivo e ia ter um problema aí, né? Caraca, não. Eu vou nem mostrar a foto. Esse aí é o... Não. Tá, beleza. Não. Vacilo. Você também... Nossa, essa zona a gente agradece de não estar ao vivo, né? Não, já é ao vivo eu já ia... Isso já é mais um processo. Mas sabe o que eu queria? Eu queria muito saber, cara. Eu tava falando do Eduardo Paes por causa disso, porque eu mandei mensagem pra ele depois perguntando, falei, porra, e aí, Dudu? Eu queria saber o bastidor do dia da apuração. Ele falou, por quê? Eu falei, pô, tu meteu um all-in do cacete no Lula. Então eu queria saber a tua cara vendo lá, o voto a voto. Ele falou, cara, você não tem noção. Quando começou... Ele falou, eu preciso do teu programa pra te contar o desespero que foi. Eu queria saber de vocês. Como é que foi esse... Porque o teu pai tinha muita... Eu conversei com você, com o teu irmão, com o teu pai antes da eleição, nas entrevistas, e com vários ministros do Bolsonaro que eu entrevistei na época, e com vários caras de oposição também. Os caras de oposição juravam que no primeiro turno nem a pau, mas eles não bancavam que o Lula ganharia no segundo turno. A equipe do Bolsonaro tinha certeza que era primeiro turno ou então massacre no segundo. Era bem... Um otimismo bem, assim, fora do ar, não era mas só no ar, não. Seguinte, a moral que ele tinha, né, nessa chegada junto com a população de motociata, aeroporto e etc., era maior do que 2018. Sim, mas vocês tomaram um baque com o resultado? Ah, sim, com certeza. Mas na hora, assim, vocês estavam juntos? Seu pai não estava junto com meu pai, não. Não estava junto com ele, não. É que, na verdade, também fica um monte de gente junto, etc. Eu não gosto muito disso, não, sabe? Assistiu em casa? Até mesmo quando em 2018, eu não estava na casa dele, eu estava na casa do Carlos, ali do lado, que fica um monte de gente em cima e às vezes sempre tem alguém que acaba te alugando, enfim,
Melhor você ter privacidade, assiste lá e beleza. Mas enfim, voltando à questão da última campanha. Poxa, Tarcísio bombando em São Paulo. Poxa, Jorginho Melo, Santa Catarina. Onix, Rio Grande do Sul. O Castro, aliado dele, Rio de Janeiro. Né? Manato, segundo turno, Espírito Santo. Então, assim, passa a régua Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Centro-Oeste de maneira geral. Você passa a régua nisso, a exceção do Nordeste, já estava indo muito bem. No segundo turno, aí veio um apoio pesado do pessoal, né? Veio o Zema, né? Botando cada vez mais a cara o Ratinho lá no Paraná, etc. Aí você fala, calma aí, cara. A gente aumentou nossa bancada de federais, elegemos os nossos aliados principais em governos estaduais, né? Crescemos no Senado, tudo só presidência aqui não. É um negócio muito estranho. Eu não estou desconfiando de nada, não. Posso derrubar teu programa. Como é que você avalia isso? Você acha que foi um erro estratégico? Você acha que isso quer dizer que a rejeição ao Bolsonaro é maior até do que as pessoas de direita? Que ele gera rejeição, ele gera amor e ódio, né? Eu não vou aprofundar, eu tenho minha convicção interna com relação às urnas eletrônicas. Tá? Senão, né, a gente não teria visto o Barroso, enquanto era presidente do TSE, indo dentro do Congresso para evitar o voto impresso. Que, para mim, eu não sei a quem faz mal mais transparência. Repara, eu não estou falando para extinguir o voto eletrônico, eu estou falando para aperfeiçoar. Botar uma urna de quinta geração. O Paraguai fez isso. Quando vocês sugeriram o voto com comprovante, né, não era impresso, era um voto com comprovante. Ele continuaria sendo digital, mas tinha um comprovante. Mas o cuidado do comprovante é o seguinte, só para não acharem que você leva o comprovante para casa, que essa é a fake news que mais fundamenta... Então, você acha que essa fake news foi produzida mediaticamente? Tá no perfil, tá? Tweet de pessoal da esquerda do PSOL. Mas foi maldade ou eles não entenderam? Não, foi maldade. Foi maldade. Não, os assuntos dentro do STF, eles vão à exaustão. É amicus curiae, é advogado de defesa, advogado... Não tem como você achar... A primeira vez, quando foi aprovada a emenda do Bolsonaro em 2017, trouxe o voto impresso, que na verdade não foi a primeira vez, né? Foi pelo menos a terceira vez que o voto impresso era aprovado em uma lei no Congresso. Foi a terceira vez também que o STF derrubou. Em 2018, começo de 2018, o STF falou que era inconstitucional o voto impresso. Por quê? Porque ele acatou um argumento da PGR, naquele tempo a Raquel Dodge, dizendo que poderia, por exemplo, a urna travar na hora de imprimir, você precisar do auxílio de um mesário e ele viria e olharia em quem você votou. Falei, calma aí, irmão. Mas a urna também pode estar. Eu falei isso numa audiência pública na CCJ, o especialista lá, que eu não sei quem era do outro lado, o cara não soube responder. Eu falei, calma aí, mas e se a tela do minha urna eletrônica travar e eu precisar de ajuda e chamar o mesário? Vai dar a mesma coisa. Mas você vê aqui, é o nível da desculpa esfarrapada. Ou fake news na cara de pau. O cara vai levar um comprovante para casa. Não tem isso, sabe por quê? Tem matérias do TSE essa foi escrota, em 2018 com a urna eletrônica, já o protótipo do lado do voto impresso. Tá o Gilmar Mendes falando daquilo, tá o Barroso falando daquilo. Eles usavam para dizer que os milicianos iam pressionar as favelas e tal. E, porra, tava claro que não havia como você comprovar. Então, meu Deus, por que isso? Que coisa... Sim. Então, essa é a nossa pergunta. Aí tentaram fundamentar na questão financeira. Não, é porque vai dar um custo de 2 bilhões. Não era isso tudo não, mas ainda que fosse, 2 bilhões vale para garantir a democracia. Porra. E o curioso é que nem um mês depois... foi aprovado, né, no Congresso um orçamento prevendo 6 bilhões de fundo partidário. Falei, calma aí. Para dar dinheiro para a política fazer campanha é 3 vezes o valor de você garantir a impressão do voto. Porque se tivesse isso, eu acho engraçado, até porque para a própria esquerda, entre aspas, né, o PT, seria interessante. Porque se você tem isso, o Lula ganha. Não tem nada tapa na cara. Ainda pode zoar de lunático. Não tem ninguém na frente do exército, não tem nada daquilo. Exato. Quando você deixa o cara fazer... Tem um cara falando... Bota mais um dispositivo de segurança, bota mais um dispositivo de segurança. Todo mundo fala, por que não? Né? E, Rica, isso daí nunca foi pauta de direita não, tá? Inclusive, vários projetos de lei prevendo o voto impresso ou dispositivos semelhantes são iniciativas da esquerda, deputados do PDT. O Leonel Brizola foi o primeiro a levantar uma suspeita com relação a uma apuração que usou, né, um sistema informatizado lá em 1982. O caso do Proconsult, se você der um Google, você vai conseguir encontrar isso daí. Ele fez um escândalo na frente da Globo para ter direito de resposta, enfim, e acabou vencendo aquela batalha. Então, a esquerda e a direita sempre encamparam isso. O Zé Dirceu, final dos anos 90, né, tinha um projeto para criar um comitê externo para avaliar essa questão do processo eleitoral com os olhos em cima da urna eletrônica que ele desconfiava. A esquerda só parou de desconfiar da urna eletrônica depois de 2002, quando o Lula foi eleito. Aí é que foi o changing game aí. É que mudaram realmente. Passada a apuração e esse processo todo, o presidente entrou
eu não diria que numa corrente, mas ele entrou numa cena, eu diria, de que assim, eu tenho uma coisa para falar, mas não vou falar. Espera mais um pouco, né? Com aquela coisa que Quando foi isso? depois da eleição, né? Até o Lula assumir. Foi uma coisa que foi gerando nas pessoas assim, o que vem por aí? Será que o Bolsonaro tem alguma carta na manga? Será que ele tem uma... Não, na verdade ele ficou em silêncio. E existe uma grande história por trás, que você já deve ter ouvido 500 vezes, de que o Bolsonaro tinha convicção de que o Exército apoiaria ele numa tentativa de falar, ó, eu quero ou o código-fonte aqui, ou então a gente não vai aceitar. E de que isso Pô, não Ricardo, a aconteceu no primeira final. vez que tô vendo isso é de você, cara. Jura? Estou falando sério. O que o pessoal estava esperando, então, você acha? Não, as pessoas podem esperar uma N coisas. Você acha que ele não coisas. estava incentivando que as pessoas esperassem? Cara, ele teve... Assim, ele estava resguardado, né? Tava sem falar nada, tava na dele ali, é óbvio. Poxa, é totalmente compreensível você Não, claro. esperando a vitória, você com mais moral em 2022 do que 2018, tudo que aconteceu, e você tem aquela derrota, né? Agora, eu não tenho condição de chegar e falar, não, ó, o presidente estava esperando isso, ele fez aquilo e tal. Não tem nem o que te falar com relação a isso, cara. Não tinha. O pessoal criou uma expectativa vazia, sozinho. A expectativa as pessoas têm para tudo quanto é lado. Tinha gente da esquerda dando risada, falando que não vai acontecer nada. Tinha outras pessoas que, enfim, poderiam esperar alguma coisa acontecer. A gente começou a falar, tal autoridade está com câncer, outra autoridade não sei o quê. Não, falaram até que o Lula tinha morrido, porra, pelo amor de Deus. Não, tá usando um sósia, olha aqui que tá marcado ainda aqui a não vai máscara. muito longe também. Mas a criatividade da população é... Mas seu pai, você controlado. diria que seu pai aceitou a derrota de primeira? Pô, digerir isso daí é muito... Eu não falo Não, por digerir ele, né? não, Eu tô aceitado, falando, tipo, falando por mim não aqui. tem nada para se fazer, para se consultar, para ver se está certo. De primeira ele falou, é isso, beleza, acabou. Porque eu não consigo imaginar, depois de tudo que ele desconfiou durante esses É que, anos na verdade, todos, assim, quando você participa de uma eleição, a gente tentou, de todas as maneiras, ter um mecanismo preventivo. Uhum. Né? Teve o TSE criou aquela comissão externa para acompanhar os processos de apuração, né? Foi convidada as Forças Armadas, não foi imposição de ninguém. O Barroso convidou, se não me engano, foi o Barroso ainda, que convidou as Forças Armadas. Aí depois o Fachin assumiu a presidência do TSE, começou a ter uns atritos lá com as Forças Armadas, etc. Mas eu acho que a gente poderia ter um sistema muito mais transparente e que resultaria nisso que você falou. Se a gente tivesse uma impressão do voto, se a gente tivesse a certeza de que a contagem era daquela maneira, mas o que a gente viu foi totalmente o contrário. A gente viu o quê? Pessoas falando, olha, eu voto em tal escola eleitoral, tal sessão eleitoral, e ali não tem voto nem para o Bolsonaro, e eu votei nele. Ou às vezes pior ainda, tinham votos para deputados federais do partido de Bolsonaro, o PL, e não tinham votos para o Bolsonaro. Falei, calma aí, então tem alguma coisa muito estranha nessas urnas, que é o pessoal votando em candidatos da direita para deputado, de repente até senador, e para presidente, votando em esquerda. É muito estranho. É no mínimo para se desconfiar. E qual foi a resposta que foi difícil dada? alguém votar num candidato do PL e no Lula. Qual foi a resposta que foi dada? Censura, derrubada de bloqueio, ameaça de cassação, né, em cima de deputado. Poxa, isso não é a democracia. A democracia, né, é o único sistema que admite você contestar uma eleição. Você não pode contestar a eleição em outros lugares onde tem ditadura. Agora, aqui no Brasil se transformou num tabu. Quem falar disso vai ter perfil bloqueado. Teve gente aí que foi presa. Eu nem falei nada, hein? Né? E o meu entrou no chão do cara. Eu nunca falei de urna, de porra nenhuma. E mesmo assim, tomei lá. Não, tiveram 10 deputados que tiveram a ação contra eles, ameaçando eles talvez não tomarem posse. Por exemplo, eu só falo tanto da ditadura militar, eu chamo de regime militar, né? Mas na ditadura militar nunca teve deputado preso. A gente teve agora o Daniel Silveira, que foi preso por algo que saiu da boca dele. Ele veio aqui no meu programa. Poxa, é um cara e é o único caso que a gente está vendo. Ele é inteligente. Com uma imagem de que é um cara super... É que ele é fortão, parece que é truculento. Mas ele tem uma base, né? Ele conhece bastante filosofia e de história. Mas você vê só, é o único caso que eu conheço no mundo de um cara que recebeu um indulto presidencial e está preso. Quantos traficantes, vagabundos, criminosos da pesada mesmo não receberam já o indulto e estão livres? Repara, a gente não quer um privilégio. O que nós gostaríamos de ter no Brasil é direitos iguais. Se você tiver a lei sendo aplicada para todos, Gica, você já acaba com um monte de coisa. Você já acaba com escravidão, você já acaba com autoritarismo. É só seguir o princípio da isonomia da lei. Acabou. Eu não estou pedindo nada, estou pedindo o seguinte. Sabe a lei que se aplica ao André do Rap, traficante, PCC? Essa mesma lei, será que não dá para aplicar naquelas velhinhas que estavam na frente do quartel? Ou será que a gente precisa fazer prisão em massa de 1.500 pessoas? Botar os caras um mês ali só pra... Pô, cara, o pessoal saiu da frente de QG, né? Tava acampado, entrou no ônibus, falaram, tu vai pra tua cidade, entra no ônibus aí. O cara entrou no ônibus, parou na Polícia Federal. Falei, porra, calma aí, cara, isso aí é democracia?
Entendeu? Então existem pessoas... Você não pode misturar as pessoas que estavam na frente de um... Exato. De um exército fazendo uma manifestação com as pessoas que estavam destruindo o negócio. Você juntar as duas no mesmo balaio é uma puta de uma sacanagem. Sim. É só isso. E outra coisa também, vamos lá. Uma questão é quem quebrou portão, né, arrombou porta, quebrou cadeira, mesa, etc. E outra coisa é o pessoal do Rio Grande do Norte que estava matando agentes da lei, tocando fogo, bloqueando rua. O que você acha que é mais gravoso? Claro. Né? Poxa, mataram lá as crianças. Poxa, é muito mais grave, né? A dor que um pai vai carregar pela perda do seu filho assassinado é muito maior do que qualquer mesa e porta quebrar. Me desculpa aqui, não tô apoiando, não. Eu acho que tem que ser colocado e responsabilizado de acordo com a lei. Agora, como é que me chamam essas senhorinhas que estavam na frente do QG de terrorista e os caras do Rio Grande do Norte tinha gente da esquerda, né? Advogado, autoridades políticas chamando de vândalos. Não, estou promovendo quebra-quebra, a gente está conversando. Entendeu? É muito tapa na minha cara querer fazer esse jogo de palavras para eu crer que velhinhas são mais perigosas do que bandidos armados. E a CPI do 8 de janeiro vai acontecer? Você acha? Ou vai Posso pegar mais uma água? Pode. Joga. Não joga não, porque o Eduardo vai levar. Obrigado. Ele tem É só um pouquinho de tabanado, não é nada demais, não. Também? Não, sou bobo nem nada. Tem que manter aí, Tem que manter esse shape, né, irmão? Porra. Isso aqui foram 10 quilos a mais conquistados com muito esforço em Orlando. Água com gás aí, ó. Aquíssima. Isso é chique, hein? São Lourenço com gás. Aí sim. Tu gosta de água com gás? Hã? Você gosta de água com gás? Tá, eu tomo, não tem problema, não. Ele não gosta. Eu também não. O gosto é secundário. Tem sem gás aí. O gosto é Tá secundário. tudo com gás? É tudo com gás? A outra eu tomei com gás também, não tem problema, não. Puta, odeio água com Acabou gás. com gás, o pessoal compra sem gás. Aí. Eu odeio água com gás. Esse negócio do 8 de janeiro. CPMI. Vocês querem fazer uma CPMI e tem uma galera lá que é muito estranho isso, de não querer. Por que não? Por que não se... Por que não investigar o que aconteceu aqui lá? Você acha que isso vai acabar como? Eles falam que não precisa... A esquerda fala que não precisa investigar porque as autoridades já estão se encarregando disso. A PF, né? Informações da BIM, sei lá o quê, É engraçado, agora para a Covid precisou, né? CPI... Para fake news, teve a CPMI da fake news. Eles fizeram CPI na Copa de 98. Perguntaram pro Ronaldo quem tinha que estar marcando o Zidane. Lembra disso? Eu lembro disso. Eu lembro disso. Cara, o Brasil é uma piada. Eu lembro disso. Lembra dessa porra? Primeira pergunta lá da CPI. Ronaldo, quem tinha que estar marcando o Zidane? Caraca, se você contar em outro lugar, nego acha que é brincadeira. Não é brincadeira. Não, nego vai pesquisar, não é fake news. Calma aí que eu vou dar uma procurada aqui. Vou dar uma procurada aqui. Mas, enfim, o que a gente quer é dar luz aos fatos. Inicialmente, depois de 8 de janeiro, vale lembrar, o pessoal da esquerda estava começando a coletar assinatura para ter uma CPI, ou CPMI que seja. Né? E depois a coisa mudou. O governo chegou, não, tira aí a assinatura, para com isso daí, tal. E agora, né, o governo está chegando até no celular do antagonista, falando que estava oferecendo até 60 milhões para o parlamentar retirar a assinatura. 60 milhões provavelmente em emendas, né? Não 60 milhões na conta e no bolso do cara. Mas ainda assim, estatais, cargo de terceiro escalão, segundo escalão de estatais, isso daí, na nossa linguajar lá, é que o governo está jogando pesado. E foi até engraçado. E você acha que se tiver da merda? Com certeza. Com certeza. Tem alguém da esquerda envolvido nisso, Rica, mas não tenha dúvida. Ou eles estão protegendo a militância que estava infiltrada, que inclusive nas próprias manifestações tem imagem do pessoal lá de verde e amarelo agarrando gente que parecia realmente estar incentivando o quebra-quebra, etc., falando que eram infiltrados. Ou pior ainda, se você for aprofundar uma realmente quebra de sigilo, etc., para achar as conexões, achar de repente até algum partido político de esquerda envolvido nisso. É por isso que eu acho estranho da esquerda estar jogando tão pesado. Eu tiro o termômetro pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não teve o 8 de janeiro, teve o 6 de janeiro lá. Mas foi basicamente uma ocasião em que a população, né, o Trump deu um discurso lá em Washington, depois a galera saiu em marcha e invadiu o Congresso dos Estados Unidos. Né? Lá foi um pouco pior, até porque teve gente que morreu. Né? A polícia que faz a segurança lá no Capitólio, que é o Congresso deles, deu um tiro, pegou aqui no pescoço de uma mulher que era militar lá da Força Aérea, a menina faleceu, teve gente que teve ataque do coração. Mas enfim, a esquerda sempre se utilizou desse fato para tratar a direita como terroristas, agitadores, pessoal da desordem, etc, etc, etc. 2 anos depois desses fatos, mudou a presidência da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. E o presidente que entrou é de direita, é um cara do Partido Republicano. O que ele fez?
ele fez o que a gente quer fazer aqui. Ele pegou todas as imagens e soltou. Cara, foram tantos fatos novos que vieram à tona. Tem gente lá que fala, invasão, invasão. Tem um grupo que estava dando um giro, acompanhado pela polícia, dentro do Congresso. Teve um lance lá da polícia, o cara foi jogar um gás lacrimogêneo, ele joga gás lacrimogêneo em cima da própria polícia. E aí o que a polícia fez com o gás lacrimogêneo? Ela recuou. E aí a multidão veio e depois acabou entrando. Então, ainda que não tenha sido, vamos supor, de má fé, alguns erros da polícia que nunca vieram à tona. Algumas questões que falaram, arrombaram, entraram. Não, abriram a porta, os caras entraram. Enfim, N coisas que aconteceram que não estavam no radar. Por quê? Porque o presidente da Câmara americana era um cara de esquerda e estava fazendo a mesma coisa que o Lula, botando sigilo nas imagens. Qual o problema de você revelar isso? Qual o problema de você trazer à tona a verdade? O pessoal estava divulgando o endereço, lista com nome e endereço de quem foi parar nos QGs. Obviamente, para quê? Para tentar causar desemprego nessa galera, perseguição. Calma aí, já que estão dando o endereço do pessoal, solta as imagens. Vamos ver quem é que estava, quem é que não estava. Eu te garanto. O que vocês podem fazer contra isso? O principal, enquanto deputado federal, é essa CPMI. E qual é a chance dela ser aprovada hoje? Não, a CPMI ela já está com tudo para ser feita. Basta apenas, porque o principal é você coletar as assinaturas. A gente já tem as assinaturas, já foi dado tempo mais do que o suficiente para o presidente e o governo Lula tentarem correr atrás da retirada das assinaturas, inclusive oferecendo mundo e fundos. Agora é ter uma sessão do Congresso. Quem é que chama a sessão do Congresso? É o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Disse ele que colocaria na semana passada, na semana de 14 de abril. Já faltou com a palavra. Não, vou viajar para a China com o Lula. Tudo bem, bota o seu vice lá. É abrir a sessão, ler o requerimento e está instaurado. É só isso. Aí ele falou, não, vamos botar mais uma semana. Então ele ganhou mais uma semana. Espero que agora ele inaugure essa próxima semana já chamando uma sessão do Congresso, lendo o requerimento, porque o regimento interno fala em abertura automática. Ele é obrigado a ler. A gente não quer fazer, é igual fez lá na CPI da Covid, que é o quê? Atravessar a rua e ir no STF e o STF obrigar, goela abaixo, a abrir uma CPI. A gente não quer fazer isso. A gente quer, que nós, dentro do Congresso, resolvamos os nossos próprios problemas, sem interferência de outro poder. Mas vamos lá. Ele abrindo, aí o que acontece? Eu, parlamentar, passo a ter, se eu for indicado, e eu já pedi ao meu líder para me indicar para a comissão, eu passo a ter poder de juiz. O que o juiz faz de diferente? Ele pode convocar testemunhas, ele pode, não é pedir, requisitar documentos de informação da ABIN, falando que o ministro da Justiça sabia de tudo o que ia acontecer. Calma aí. Se o secretário de Segurança Pública do DF sabia e foi preso por omissão, por que o MJ sabia e não foi preso? O Flávio Dino diz que não cabe à Polícia Federal fazer o patrulhamento de ruas. Ué, mas quem prendeu o secretário de Segurança Pública foi a PF. Foi um pedido do diretor-geral da PF, pedido de prisão. Então a PF é competente para prender o secretário de Segurança Pública, mas não é para guardar as estruturas de poder e etc. A PF ela tem, inclusive, um grupo chamado GPI, Grupo de Pronta Intervenção. Toda a superintendência da PF tem. Vamos levantar isso, vamos levantar esses fatos. Porque o que está acontecendo no Brasil é um descalabro. Não existe mais lei nesse país. Isso é o que revolta. É o que eu te falei. Se for a lei aplicada para todos, o negócio vai andar. E a CPMI vai jogar a luz em cima disso. Eu acho que se a gente for inquirir aqueles que a esquerda chama de terroristas, não vai ter como esconder. Não vai ter como esconder isso tudo. Mais uma vez, sem procurar privilégio, mas apenas a justa responsabilização das pessoas envolvidas. Até porque, como você disse, o cara que está acampado em frente ao QG não cometeu crime. Mas aquilo do dia 8 foi uma puta cagada para a direita. Aquilo não foi bom para a direita. Aquilo foi uma merda. De maneira nenhuma. Imagina, por exemplo, teu pai tá lá em Orlando, lá, tranquilo, lá, de repente ele vê aquele negócio e ele fala, puta que me pariu agora. Porque a esquerda mais quer envolver ele. É óbvio. Saiu, inclusive, a notícia recente aí falando que ele vai depor na PF sobre o 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes tá... Eu não sei muito o que ele vai poder acrescentar, mas... Não, porque, porra, cara, nem no país estava. Aquilo não sai bom pra direita. Aquilo é um tiro na culatra. Não tem como... Sim. Eu não consigo imaginar que alguém articularia aquilo, porque aquilo é uma idiotice. Não aquilo é exatamente você validar todo o discurso de ódio, tal, não sei. Uma atitude totalmente impensada, 100% por impulso. Agora, as pessoas estavam revoltadas. Quem deu o impulso é que vocês querem saber, né? Porque isso aqui tem mas alguma... Assim, eles querem, na verdade, de alguma maneira, lá envolver o presidente Jair Bolsonaro.
Em tudo. O Lula, porque acontece? Se você tirar o Bolsonaro do jogo, qual é a outra liderança de direita que percorre todo o país, chegando no aeroporto do jeito que o Jair Bolsonaro chega, com a moral que ele chega, etc. Cara, com todo respeito aos governadores, senadores e deputados de direita, não tem. O grande nome da direita hoje é o Bolsonaro. Isso não tem como negar. Isso é número, não tem. Como o Lula sempre foi o cara da esquerda e qualquer outro substituto dele não consegue ter perto da... Sim. O Freixo, por exemplo, que é um cara mega... O que recebe a ordem da miliciana hoje? Mega desculpa, midiático. Da envolvida por milícia, desculpa. Ela mega midiático, não tem força. O Boulos, que é um cara mega midiático, também não tem grande força. Então, assim, tem o Lula do lado de lá, que é a pica de populismo, né? E o Bolsonaro aqui, que também é outra pica de populismo. Então, o pessoal compra mesmo, o povo compra mesmo o barulho dos dois. Fora isso, irmão, quem que vai assumir a direita? Isso é uma das coisas que eu queria saber, porque teu pai tá falando aí que vai pra Angra pescar, depois ele falou que não vai liderar a oposição, depois ele tá não sei o que, mas a gente conhece um pouquinho assim de Angra, já tem uns anos aí de carreira pública, a gente sabe que teu pai é on fire, né? Tu acredita nessa porra aí? Cara, eu acredito o seguinte, enquanto seu inimigo tá errando, você não deve interrompê-lo, tá? Eu acho que enquanto tá essa coisa toda de Shopee, aumento de tributo, aumento de combustível, e não tem justificativa para isso. Porque o parâmetro, um legado natural do governo Bolsonaro é que ele deixou um parâmetro. Qual é o parâmetro? A gente enfrentou uma pandemia e a gente reduziu o imposto até de videogame, de medicamento, alimento, videogame, insumo dos produtos agrícolas, da produção, que é um monte de coisa. Abrir um mercado internacional, o agro bombando, o quarto país que mais recebe investimentos internacionais, né, o que demonstra a confiança do investidor aqui no Brasil. Poxa, tivemos pela primeira vez na história menos inflação do que Estados Unidos, Alemanha. Negócio sensacional acontecendo, independência do Banco Central, nova lei do gás, marco do saneamento básico, MP da liberdade econômica. Aí agora o que você tem? Aumento de tributo. Fala, calma aí, mano. Por tudo isso que você fala, dá para resumir muito fácil, dá para chegar muito facilmente à conclusão de que o que fudeu a vida do seu pai foi a pandemia. Bastante. Lidar com a pandemia, ele não sendo um cara sensível com as palavras. Foi isso que enroscou o teu pai. É que tem muita gente que gosta, né, de perfumaria. Tem muita gente que não está preparada para ouvir a verdade. Né? Acho que tem até um ditado que falava alguma coisa com relação a isso. Eu não sei se foi bem o Olavo de Carvalho que falou. Mas é uma verdade, cara. Ninguém está preparado. Então, às vezes, tem algumas pessoas que têm que florear. A gente não chega a esse nível, né, de Lula da Silva, né? Vou te dar picanha, porque isso daí é um descalabro. Vocês internamente, vocês também enxergam erros, né? Mas sempre tem, né, Rica? Não tem como a gente chegar e ter a presunção de achar que foi um governo perfeito. Agora, não no governo. Eu digo mais nessa parte de comunicação, que é onde os bolsonaristas mais reclamam, né? E falam, porra, mas é que a gente foi eleito para quebrar com o sistema. A gente foi eleito para entrar e mudar as coisas como era feito antigamente. Como é que era feito antigamente o trabalho governo-imprensa? Cara, era verba pública. É investimento público. Vê quantos bi aí que grandes emissoras tiveram no passado. É por isso que falava bem. Hoje em dia, né, voltou a falar bem. Nossa senhora, mas é um festival de artista financiando tudo agora de novo. Mas é isso daí. O que acontece? A gente voltou para os tempos passados. Tem orçamento da Secretaria lá do Ministério de Cultura, 10 bilhões, amigo. Caralho. Quanto é que eles botaram agora para a proteção das escolas? Acho que foi 150 milhões, alguma coisa com relação a isso. Então, calma aí. Com todo respeito, né, que, poxa, eu também gosto de ver Netflix, né, cinema, teatro, etc. Tem o seu valor, legal. Agora, 10 bi para isto e 153 milhões para as escolas, que, poxa, tem muito pai que está deixando de levar o filho para a escola com medo desses negócios que estão acontecendo. Em Blumenau desencadeou uma onda de maluco que os caras estão entrando com faca. Enfim, é inacreditável o negócio. Porte de arma para as crianças, porra. Vocês não sabem lidar com os problemas no Brasil, pô. Mas eu vou te perguntar, sendo sincero. Teu filho tá na escola, entra um maluco lá. Você queria o quê? Um psicólogo, um advogado ou um policial armado? Que fosse um professor armado. Eu queria alguém armado para dar no cara. Opa, pô. Claro. Tamo junto. Tá doido? É meu projeto de lei. Eu tenho um projeto de lei nesse sentido. Junto com o Gilvan da Federal, o Sargento Faur, que não dá para dizer que é um cara, que é um cara figura aí. Mas cara, porque é o seguinte, você só para um homem mal intencionado armado, é a versão mais real do vô Joaquim que existe. Como é que é o nome daquela morsa que tinha? Tem uma morsa aí no desenho animado também. Leôncio. Cara, igual. Ele é muito engraçado, cara. Eu vejo ele, eu não conheço ele pessoalmente, às vezes eu mando na rede social. Chega lá que o preso tem visita íntima, não sei o quê. Eu tô não sei quanto tempo sem fazer sexo. Eles que façam sexo entre eles. Ai, vocês, viu? Mas olha só, é uma verdade. Deixa eu voltar aqui a questão do... Não, eu não tô. Eu tenho uma questão em relação a Você lembra em Realengo, tua terra lá, Rio de Janeiro, Realengo? Minha terra? Eu sou daqui.
Não, tá Moro lá, mas carioca. sou daqui. Não, eu sou paulista. Que isso, rapaz? Mudei pra lá faz 10 anos. Esse sotaque aí? Não, que isso, cara? Eu sou paulista, mudei faz 10 anos pro Rio. Fala biscoito ou bolacha? Eu já aprendi a falar biscoito porque eles estão certos. É biscoito que tá escrito na embalagem. Tá certo aí, ó. Mas enfim. Entendeu? Eu perdi essa porra aí. Eu perdi uma aposta. É biscoito. Voltando então à terra que te adotou, o Rio de Janeiro de braços abertos. Realengo. Tem uns anos já. Mas teve um massacre numa escola lá também. Como é que acabou esse massacre? Tava passando um PM que nem de serviço tava. Ouviu a gritaria, o corre-corre, entrou, foi lá e neutralizou o moleque. Armado. Cara, não tem muito mistério. É que existe uma demonização das armas de fogo e só se mostra o lado do uso ofensivo da arma de fogo. Sim. Cometendo um crime, uma barbaridade, um tiroteio. Nunca se fala do efeito defensivo, uso defensivo. Para minha mulher eu falo, ó, se um dia eu não estiver em casa aqui e alguém entrar, alguma coisa acontecer, a primeira coisa que você faz é dar um tiro pro alto. Dá um tiro para assustar o cara. Eu tenho certeza que se for um ladrão mesmo que estiver interessado em roubar algum patrimônio, ele vai sair correndo. Porque os caras são covardes, ele não vai colocar a vida dele em risco para tentar entrar numa casa onde tem uma pessoa armada. Ele vai esperar outro dia e vai numa molezinha. Cara, eu acho que assim, o mundo ideal... Porque, assim, uma boa parte dessa galera de esquerda, ele vive na capa daquele livrinho dos Testemunhos de Jeová, né? É um paraíso, todo mundo vai... E aquela porra não existe, né? Vamos ser realistas. No mundo ideal, ninguém tem arma. Que bom, não temos problema com violência. No mundo real... E até com faca. Os bandidos têm arma pra cacete. Mais do que exército. Mais do que... Meu irmão, tem um país desses... Aí eu quero ter uma também, porra. Sim, sim. Porque senão fica um massacre. Ou você vai tirar dos caras ou tu vai me dar uma. Agora, você vai deixar na mão dos caras aí, vai começar comigo. É isso que eles falam. Eles pegam uma tragédia, um crime passional, né, que realmente é algo lamentável. Aí eles falam que tem que tirar a arma, porque sem a arma aquilo dele não teria acontecido. É tipo a escola. Agora vai proibir a machadinha, porra. Porque o maluco fez merda. Mas é isso aí. Tem um país da África que teve isso, uma lei de desarmamento super rigorosa. Aí foram ver os crimes com facão, o negócio disparou. O problema tá o quê? Tá na cultura daquele povo. É que eu acho que quando se vende... Tá na aplicação da lei. Acho que quando a mídia vende a arma, ela vende, assim como a Unilever com o voto impresso, eles não vendem a verdade para as pessoas, tipo assim, ó, há um processo para você ter uma arma, que é muito difícil pra caramba, caro, etc, mas você tem a possibilidade de... Não, eles vendem como se a arma fosse vender na Casa Bahia. E aí a pessoa vai chegar e todo mundo vai ter um revólver. Não é isso, cacete. E quando era assim nos anos 90, era muito mais seguro. Entendeu? Até 99, 97, o FHC que deu o primeiro passo no desarmamento e o Lula em 2003, a pá de cal com os mensaleiros. O ganhou o título essa semana. Meus amigos foram lá em casa, nós achamos o jornal do Fla-Flu Gol de Barriga. Na 94, página 2, 95. 95. Na página 2 tem um anúncio da Taurus vendendo arma. Mas é. Muito louco, eu não lembrava disso. Tudo isso com a mesma Constituição de 1988 valendo. Você precisava da tua identidade e comprava. Só que sabe qual era a pena antes de 97 para porte ilegal de arma? Então, assim, comprou um revólver, raspou, botou na cintura e tá andando na rua, a polícia te abordou. Sabe qual era a pena? Era uma contravenção penal. Contravenção penal nem crime é. Tipo quando muito dá uma cesta básica. Nem aí. Né? Só que aí eu contei o quê? Por uma estratégia de tomada do poder, houve essa questão toda do desarmamento. Você quer um exemplo de países desarmados? Cuba, Venezuela. Eu sei desse. Exato. Tem outros caras muito pacíficos, né? O Hitler matou alguns milhões cara, só. É o seguinte, você quer se desarmar todo mundo, tamo junto. Mas não vai ser nunca assim. Agora só eu não. Não é assim, fala o seguinte, primeiro vamos desarmar os bandidos. Exatamente. Aí dá uns 100, 200 anos, depois a gente volta a discutir tirar minha arma. É esse o papo. Porque enquanto eles tiverem o arsenal que eles têm, porra, você vai estar preocupado com a minha? Que vou fazer um curso. Eu sou o seu problema? Porra, os caras têm... Não, e é engraçado, né? Que é o seguinte, eles querem o quê? Melhorar a segurança tirando a arma de quem segue a lei. É tipo assim, vamos combater os caras que dirigem carro embriagado como? Tirando a chave do carro do cara que não bebe. Porra, cara. É sensacional. Eu sigo a lei, eu não fiz nada de errado, mas a minha arma é o problema. Também sou super a favor que não tenha arma. Ninguém. Agora só a gente não. Mas aí é o Alice do País das Maravilhas. Só a gente. Aí o cara que tiver uma espada vai comandar aqui o negócio todo. Ninguém vai chegar perto do cara. O teu pai pode ficar inelegível nos próximos dias, né? Tá tendo aí uma votação, um negócio... Você não acredita na justiça? No Brasil? Não. Não, e o pior acho que é por abuso de poder econômico, né? Um abuso de poder político. Eu nem entendo legalmente, mas assim, acreditar na justiça do Brasil é uma coisa que eu falei, acho que a única coisa que eu falei que pode ter incomodado aí os STF da vida foi o seguinte, falei, cara, eu não tô desconfiando de nada, eu só tô dizendo o seguinte, cara, você pedir num país que nem o Brasil, você dizer pro brasileiro, olha, o correio não funciona,
O gás da tua cidade tem esquema para ser colocado. A Petrobras tem esquema. Tudo que você viu no seu país nos últimos 30, 40 anos tem um esquema. Até no futebol. Você tá proibido de desconfiar do sistema eleitoral. Você não pode pedir isso pro brasileiro. Você não tem moral para pedir isso pro brasileiro. Entendeu? Não tem condição, meu irmão. Tu toma 7 chifres da sua mulher, no 8º ela fala, não, com ele não. Você fala, porra, mas, caralho, eu tenho argumento pra desconfiar. Maldito sofá. Eu tenho argumento pra desconfiar, entendeu? Então, assim, essa parte eu não acho certa. Eu acho que você tem que dar o direito das pessoas não confiarem. Você não precisa prender ou censurar alguém por causa disso. E a outra parte que eu questiono, e queria perguntar isso pra você também, é o seguinte. A gente foi muito razoavelmente censurado aí nos últimos meses por ataque às instituições, né? Não pode atacar as instituições do Brasil, correto? É. Quando o Lula diz que a Dilma sofreu impeachment, não é uma Constituição? Não é uma instituição? Com certeza. Quando ele diz que o Moro armou a Polícia Federal, não é uma instituição? Sim. Quando ele diz que a prisão dele foi injusta, o STF não é uma instituição? Sim. E por que ele pode atacar as instituições livremente se a gente não pode nem desconfiar sem atacar? Porque ele não é de direita. Porque ele joga o jogo lá do establishment. É por isso. A depender da mágica... Não, percebe. O negócio é que não tem um poder de ação para você mudar isso. Porque, por exemplo, o que... A imprensa tem. Hã? Se fizer o barulho, tem. Mas aí como é que a imprensa é sustentada? O faz-me rir, como é que vai ficar? Cara, é igualzinho o cara lá do Tropa de Elite, como é que é o nome dele? O Rocha. Quem quer rir tem que fazer sorrir. É a mesma coisa, só que não é no nível do tráfico, é no nível da imprensa, Brasília, tributo, né? Poder. É só... Não muda muito os atores, não. Agora, olha só, tem uma aqui que é bacana. Você estava falando de ataque à instituição, né? Poxa, cadê? Poder... Notícia da UOL, para não dizer que é um site de direita, né? Que é de direita, eles falam que é blog. Abre aspas. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Quem falou isso? Você acha que isso é um ataque à Constituição, às instituições? Se eu falo isso, eu tô fora do ar. Não. Falei, você tá lá na papuda lá. Eu tô fora do ar se eu falo isso. A Lei de Segurança Nacional e tudo. Isso aqui foi dito pelo Vadir Damus, deputado federal do PT, hoje não é mais deputado federal, hoje ele está numa secretaria dentro do Ministério da Justiça. Esse é o governo que fala que o amor ganhou, a defesa das instituições, a democracia. O cara falou isso, tá no Ministério da Justiça? Tem carreira dentro da OAB e tal. Não, voltou um cara aí que teve que devolver 3 milhões e delação premiada e o caralho que na época do... Cara, se somar a pena desse pessoal de ministro, primeiro, segundo, terceiro escalão, vai dar uns milênios aí de cadeia. Que loucura isso. Cara. Agora, eles continuam, tá? Porque dentro da Câmara, essa semana lá na CFFC, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a galera da esquerda queria chamar o Tacla Duran. Dizem eles ali que é um cara que vai detonar com a Lava Jato, etc. Mas independentemente do mérito das coisas, você vê que a esquerda ela continua se articulando para reescrever a história, para detonar com Lava Jato, né, para perseguir Jair Bolsonaro. A tese desse negócio de gabinete do ódio, enfim, isso daí foi elevado à segunda potência durante a eleição. O PT entrou para o bloqueio de 44 perfis da internet. Falou que era uma rede arquitetada, porque olha, esse cara aqui deu um tweet, esse aqui deu um retweet, o Eduardo Bolsonaro segue 80% dos mesmos perfis do Carlos Bolsonaro, isso daqui, aqui. Então eles dão um ar como se fosse vocês são irmãos, né? Aí é sacanagem. Não, mas eles transformam coisas totalmente corriqueiras. Acabei de descobrir, olha aqui, esse assessor aqui do Eduardo Bolsonaro, meu time, uma vez ele se ferrou com um negócio desse. Saiu na imprensa que ele era funcionário fantasma. Ele trabalhava como deputado estadual e falou que ele era funcionário fantasma porque ele não batia ponto na Assembleia Legislativa. Eu falo, amigão, todo deputado federal tem assessor trabalhando, né, a questão política nos interiores. Nem todo assessor bate cartão de 8 da manhã, sei lá, às 6, 8 da noite, cara. Isso é a coisa mais comum. Agora, te pergunto, será que a população toda sabe disso? Não sabe. Aí o jornal bota lá, irmão de Jair Bolsonaro trabalha como deputado e não bate ponto na Assembleia Legislativa. Pronto, acabou a vida do cara. Mas vamos supor que essa Aí o cara responde processo. De virar inelegível. O advogado gosta. Minha advogada aqui já abriu um sorriso a trabalho. Vamos fazer uma peça aqui, dá a qualificação dele. Puta merda. Vamos supor que ele fique inelegível nos próximos dias e tal. Com ele estando dizendo que não vai fazer oposição, com ele estando dizendo que vai pra Angra pescar, e a tua risadinha já mostrou aquela hora lá que tu não acredita nessa porra dele, mas enfim. Mas ele gosta de pescar. Não, ok, mas você não acredita que ele vai ficar de fora, você acredita que ele vai, se tiver saúde... Ele é muito workaholic. Então, com tudo isso acontecendo, se houver uma substituição, ou seja, nós vamos ter que arrumar um outro cara.
Você acha que não tem esse cara? Esse cara é o Tarcísio, esse cara é o Zema, esse cara é o Nicolas, sei lá eu. Quem que é esse cara pra você? O Nicolas ele não tem idade. Ou é um filho do Bolsonaro? Pra presidente tem que ter 35, pra governador mas é 30, se não me engano. Mas ou é você e o outro irmão? Pô, Ricardo, não tem nem como você discutir isso, que é muita cogitação, cara. É muito exercício de Mas você assumiria o legado? Só se tivesse o apoio e a designação dele. Então se o seu pai te pedir, falar que é você iria? Sim. Por ambição pessoal, poxa, quero ter essa vida, eu acho legal, acho que é um status de poder e tal. Não. Essa ambição eu não tenho, porque eu já vi de perto o que é a vida de uma pessoa que quer fazer o certo sendo presidente da República. Teu pai não é nada agradável. Teu pai envelheceu muito em 4 anos? Envelheceu. Poxa, você fica totalmente afastado da família. Não, esse negócio que você tá falando assim, pô, cara, fui aqui, comi uma tira de quê? De costela que você falou? Assado de tira. Esquece, vou sair só daqui a 4 anos. Ou 8, né, se for reeleito. Então, assim, você perde 100% do seu lazer, você perde praticamente 100% do convívio familiar e você vira a tua vida os próximos 4 anos, o período aí de uma faculdade, só cuidando de problemas e lutando contra a porrada, a depender, né, do tom que você vai encarar essa luta contra o sistema. Porque se for para continuar dando dinheiro para a imprensa, para artista, molhando a grana de todo mundo, criando 37 ministérios, empurrando a conta para a população pagar através de mais impostos, Shopee, AliExpress e tal, não vale a pena ser presidente. Deixa como tá, deixa os caras aí atualmente, né, as raposas do poder, continuar lá. Então é só isso daí. Você acha mais provável, então, que não haja uma nova liderança e que seu pai mesmo acabe, no final das contas, ele mesmo vindo aí de novo, né? Eu acho que esse é um cenário mais provável. Você acha que a gente teria um Lula e Bolsonaro de novo? Eu não sei. Tem que ver se o Lula vai ter saúde também, né? Daqui a 4 anos. Não, porque os dois, seu pai também tem, coitado, ele tem um negócio na barriga lá que vira e mexe dá problema, né? Às vezes dá uns nó na tripa lá. Vira e mexe ele tem um problema lá. Não que ele vá morrer, pelo amor de Deus. Não, mas o Lula também teve um problema de saúde recente, então tem muito isso, né? Depende da saúde também, como é que vai estar. Porque você ser presidente da República piora a tua saúde consideravelmente. Sim, mas você vê só, assim, a gente está cogitando e nessa esfera para muita água que ainda vai rolar. Não, na verdade eu tô querendo tirar de você dizer que você aceitaria você se enunciar como tipo assim, não, se meu pai quiser... Pra que eu vou chegar agora batendo peito? Olha, eu sou o candidato, tal, pra eles irem investigar o seu lixo. Acharam até que bala que tu comeu a partir de agora, entendeu? Roubou brigadeiro na festa de 15 anos, tal. Você fez isso. Eles vão chegar nesse nível. Já chegaram. Oh, não, tinha coisa até que nem meu pai conhecia, cara. Negócio de passado lá de parente distante da primeira-dama. Meu pai nem sabia, ele abriu o jornal. Caralho, o negócio dos móveis lá, né? Dos imóveis, né? Acharam. Não, essa dos todas imóveis, as gerações cara, essa da daí eu falo pra todo. Cara, às vezes vem o. Olha, eu me arrisco a dizer que perto da maioria dos caras que entregam lá em casa, iFood, né? O motoboy chega lá com comida, alguma coisa, ou reconhece, elogia, ou eu bato foto, enfim. E vira e mexe faço uma brincadeira. Porque onde eu moro não é asfaltado. É uma rua de barro. Aí eu falo pra ele, aí amigão, tá vendo aí, ó, pra quem acredita na imprensa, negócio de 100 imóveis e tal, ó, eu moro aqui e tal. Pô, é mesmo? Não, mas eu já não acreditava na imprensa e tal. O que a imprensa fez? Mais uma vez, pegou uma situação normal, legal e corriqueira e deu ares. Eles retroagiram até 1991, 92, um negócio assim. E aí contou, meu pai, a primeira esposa dele, a minha mãe, a segunda esposa, né, a Michele, ele tem 5 irmãos, tem 6 irmãos. Como é? Tio Guido, são 5 irmãos. Os maridos, ou seja, todos os cunhados do meu pai, que inclusive alguns agora são ex-cunhados, inclusive na propaganda do PT na televisão, eles botavam a casa mais bacana, é de um ex-cunhado do meu pai, a casa. Botavam na época, né? Pegou essa galera toda, de 91 até 2022 e viu, não era compra, não é que hoje a gente tem mais de 100 imóveis, é toda compra e venda. Então é o seguinte, tem uma casa em Bento Ribeiro, tá? Essa casa era de quem? Era do meu tio Renato, que também era militar, era próximo da Vila Militar, Deodoro, comprou a casa ali. Uma casa simples. Beleza. Meu tio Renato vendeu para o meu pai, Jair Bolsonaro. Um pouco mais adiante, por alguns fatores que eu nem lembro mais, que a gente está falando dos anos 90, meu pai vendeu de volta a mesma casa para o Renato. Essa casa, ela entra 2 vezes, né, no cômputo de compra de casa da família Bolsonaro. Consegue entender? Eu estava vendo lá, tem uma tia minha que ela comprou no interior de São Paulo um terreno de 3 mil reais. Era um dos imóveis. Eu falei, calma aí. Aí pagou em dinheiro vivo. Eu falei,
3 mil, mas que terreno é esse? Já comprou o quê? Comprou deve ter uma titina no terreno, mas no local totalmente desvalorizado, deve ser lá pelo Vale do Ribeira, que é a região mais humilde de São Paulo, e tava lá. Então é o seguinte, não tem qualquer raciocínio em cima disso. Tipo assim, não tem uma... isso aqui foi lavagem, não, isso aqui tal. E eles só sabem que foi pago. Isso aqui foi pago no dinheiro vivo. Sim, porque tá na escritura. Porra! Calma aí, agora eu quero que você me diga o seguinte, o que tem aqui que não bate com o meu patrimônio? Eu não recebo um baita salário de deputado federal? Eu não tenho condição de ter uma casa bacana? Eu acho que eu tenho. E o que tá diferente aqui do meu patrimônio? Você tem uma casa de quase R$1 milhão na zona sul do Rio. Sim, parcelada em quase 40 anos, como todo brasileiro faz para comprar a tua casa. O diferencial é o quê? É que eu recebo um bom salário, eu tenho condição de fazer um financiamento melhor para pegar um apartamento maior. Ponto. Enfim, essas narrativas... Aí eu pergunto, o que deu de resultado essa denúncia toda aí dos imóveis? Nada. Porque não tem nada. Bota Betano aqui, meu diretor, que eu preciso falar do nosso patrocinador enquanto ele se prepara, porque daqui a pouco... A Betano, meu patrocinador, preciso falar dela por quê? Porque daqui a pouco eu vou perguntar de joias. Eu gosto de joias. Tudo jóia? De joias. Tudo jóia? Eu quero saber se tá tudo jóia com você. Eu gosto de joias. Eu quero. Rapaziada, pra qual câmera que eu falo da Betano aqui, meu diretor? Mas pra qual câmera que eu falo? Pra mim ali? Diretoria, você sabe que aqui embaixo no link aqui tem a Betano pra você entrar lá, fazer tua fezinha, vem aí o Brasileirão, já tá começando, então entra lá, posta tudo no São Paulo. Vai na minha que é batata. São Paulo e Botafogo. Tá tudo no São Paulo e Botafogo, não vamos... E você se falar contra o São Paulo é homofobia. Olha que filha da puta. Olha que filha da puta. Não é só São Paulo, tá? Eu vou ser justo. O Fluminense também, pronto. Uma vez eu dei uma tuitada, cara, um negócio de camisa 24. Eu aguento. Como é que era, cara? Eu transfiro as piadas que eu ouço lá do Fluminense, do São Paulo aqui, eu transfiro pro Fluminense pra meus amigos ficar putos. Mas hoje em dia você não pode fazer mais piada. Tá louco? Não, tem a associação desses negócios de LGBTQI, não sei o que lá, o que entra com ação. Não, por que o tal time lá, a seleção brasileira, não tem camisa 24? Eles entraram com uma ação, a seleção brasileira não tem o número 24. Os caras são muito loucos. Que o pior é que às vezes, dependendo na mão de quem caia, é capaz do juiz dar. É uma brincadeira do jogo do bicho, isso. Eu sei. Não tem nada de foda-se. O viado era 24. Caralho, aí é óbvio que o cara não quer usar pra não ser zoado. É uma coisa tão inofensiva, né, cara? Que, porra, eu sei lá, mas enfim. Agora, esse negócio de aposta aí deve dar uma grana, hein? Porque, poxa, tá abrindo negócio. Né? Sim. Porque pra mim... Não mete essa. Vai pingar um trocado aí. Não, sim, mas eu perco dinheiro na aposta. Porque os caras te dão dinheiro, você aposta. Eu aposto no São Paulo do Botafogo, é a merda que eu faço. Não façam o que eu faço da Betano. Pelo amor de Deus, faça tudo o contrário de mim. Contar uma história engraçada. Ontem eu apostei no Flamengo. Porra, Maringá! O que foi? Opa. O que foi? Mulher falando palavrão, que absurdo. Aposta no Galo. Minha advogada aqui, que tá aqui hoje, é Galo. Tá mais coerente. Então eu vi lá quanto Libertar. Mas aí ganha pouco também. Eu vi. Teve uma agenda que era o presidente Bolsonaro e o sheik de Abu Dhabi, né, o Mohammed bin Zayed. E aí o... Mohamed o quê? Mohammed bin Zayed. Nem foder, tu decorou o nome dele. Tu falou Você falou Mohamed de qualquer merda, vai. Pra pretender aqui que eu não sabia o nome. Mas é MBZ, Mohammed bin Zayed. Bin Zayed? É, o filho do Zayed, bin Zayed, pô, você não sabe não. Al Nahyan. Al é a família. Eu só conheço Al Hilal, Al não sei o que, os times. Que joga... Alain. Só essas coisas que eu conheço. Mas enfim, lá pelas tantas, quem tava ali no meio também era o... Como é que era o nome dele, cara? O dono do Manchester City. Que é Jorabichan? Mubarak não é. O Abramovich. Não. Sheik, cara. Como é que eu esqueci o nome dele, cara? Que comprou o Manchester City. Eu já ouvi falar. Mas enfim, o dono lá. Lá pelas tantas, o presidente muito espirituoso, né? Alguém falou ali isso aqui, pô, dono do Manchester City e tal. Tava o Renzo Grace, inclusive, lá perto da gente. Aí meu pai vira assim, né, e tal, o Flávio, o Paulo Guedes e tal. Aí, ó, quem que é aí que o Sheik compra o teu time? Aí o Paulo diz, o Flamengo, o Flamengo, o Vasco, não, o Botafogo. É o mais barato, é a maior chance de retorno do investimento e tal. Pô, mas quem é que não vai querer? Imagina a injeção de dinheiro desses caras lá. Ô, Sheik, se tu quiser me comprar, eu tô aqui, vamos irmão. Conversar. Caraca, eu tô aqui, compadre. Se tu quiser comprar minha família, vendo? Porra, kit, pai, mãe, irmão, vendo tudo pra ele. Que isso? Esse Sheik tem dinheiro pra caralho, meu irmão. Tá maluco, cara. Dinheiro, cara, porra, isso é uma loucura. Mas meu Botafogo ninguém quer comprar, cara. Porra. Mas já comprou. Na verdade, o cara americano lá. Vende de novo, irmão. Tem um texto ali. E estão falando de Ramos Rodrigues, olha aí. Carioca, irmão, vende o mesmo produto 2 vezes, dá nada não. Normal. Raça, meu.
Ô, Eduardo, joias. Quero saber de joias. Qual é a treta... Quer a minha joia aí, cara? Deixa eu ver. Você tá usando um G-Shock. Você ganhou como é que é o nome do Lula de lá? que príncipe Pigeant. Você ganhou esse aqui. Pigeant. Como é que é o nome do relógio do Lula lá? A marca? Caralho, tu usa um G-Shock. P. Tu tá usando um G-Shock da nossa época, isso aqui. Tipo, não o modelo, mas da nossa época a gente andava de G-Shock de borrachinha. Mas sabe o que é o mais maneiro? É que eu pintei o muro lá de casa de verde. Tu bate muito o relógio, é isso? Pra caramba, você vê que eu até desgastado aqui. Película mas em esse cima tem uma cuidado, senão vai embora rápido também isso daí. Que não tem a proteção, tá vendo? Isso aqui é robusto, tem a proteção. Mas eu tava falando legal é que é o seguinte, tá vendo que ele é meio verde aqui, parece que é camuflado? Uhum. Isso aqui na verdade é tinta, porque eu pintei uma parede lá de casa de verde, aí cai a tinta aqui. Só que, pô, se é deputado, ninguém vai achar que é isso, né? Vai achar, veio camuflado da loja e tal. Entendeu? São pequenas, como é o nome da pedra verde? Esmeraldas. As pequenas esmeraldas do relógio. Mas me fala aí dessa porra, dessa treta da joia, isso daí, que pra mim, tá dando aí. Antes de entrar no assunto em si, eu vou falar. Pra mim isso é uma baita cortina de fumaça. Pra tirar o foco de realmente o que interessa no país. Que não pode as manchetes do país pararem porque o presidente recebeu um presente no exterior que sequer foi entregue nas mãos dele. Por exemplo, a Michele, que o pacote lá das joias que ficou retido no aeroporto de Guarulhos, a primeira-dama Michele, ela ficou sabendo pela imprensa, esses tempos agora, tô falando de coisa de um mês atrás. O que aconteceu? Vou falar outro nome aí, né? O Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, dá um Google aí, vê aí. Ele convidou presidente... Tu tá cheio dos contatos lá, hein, porra. Mas eu sou presidente da Frente Parlamentar Brasil-Bahrein e era Brasil-Bahrein, Brasil e Emirados Árabes. Decorar esse negócio todo aí? Que é isso? Mas é claro. Você acha que vai buscar investimento onde? Então, não, eu sei que lá é foda, mas... É lá e China. Na China não se fala chinês, né? Não? Mas árabe a gente tá aprendendo. Você tá aprendendo a falar árabe? Eu tava assistindo umas aulas aí. Não, mete uma aí que eu quero ver. Mas eu não sei falar. Eu sei escrever um pouquinho. É que eu tô sendo alfabetizado primeiro para depois começar a falar. Você conheceu o Jalim Rabei? Eu não, mas pelo visto você já, né? Cara, quinta série, cara. Eu meti essa pro deputado federal. Os caras ficam tentando me derrubar na minha live. Que eu ando armado, hein? Todo dia os caras ficam com isso. Ô, Rico, manda um abraço pro meu primo, Jalim. Todo dia pra ver se eu caio. Eu não caio. Todo dia eu vou derrubar alguém. Então aqueles Paula, nome composto, né? Paula. Tá, mas me conta aí das joias lá dos... O príncipe lá, o sheik da Arábia Saudita chamou o presidente Bolsonaro para um evento de energia verde. O presidente não pôde ir, como era sobre energia, mandou o ministro de Minas e Energia, né? O almirante Bento à época. Eles foram lá. Lá, recebeu esses presentes aí, retornou para cá. Se eu não estiver enganado, tá? A história que eu fiquei sabendo é que o ministro, o almirante Bento, estava apressado para pegar uma conexão, porque eles tinham parado em Guarulhos. Correu para pegar a conexão dele. E o assessor dele, que estava levando todas as malas, etc., foi lá para passar pela Receita. Obviamente, né, carregando coisa da comitiva inteira, foi parado. E quando foram ver, né, passou lá as malas, etc., o cara da Receita perguntou: o que tem aqui dentro? O cara, não sei. Quando abriu, pum, aquela loja, aquele diamante lá, né, o colar. Sim, que eles dão... Intuitivamente, eles disseram que, poxa, deve ser para a primeira-dama, então, né? Que era um baita diamante, não sei o quê. Um negócio realmente um colar caro. Antes eu vi depois disso, aí o negócio ficou lá. Até onde eu sei, o Ministério de Minas e Energia, eu acho, oficiou a tal da Secretaria, sei lá o que, do Patrimônio Público, DDH. Negócio aí, oficiou o acervo. E o negócio meio que ficou por isso. Um ano depois, um sujeito chega no presidente: ô Bolsonaro, você não está sabendo não, tem uma joia aí, uns negócios, uns presentes aí lá do Mohammed bin Salman que estão travadas lá em Guarulhos. Aí meu pai, espontâneo, o que ele faz? Chega para o assessor mais próximo, devia ser lá o ajudante de ordens, né, o coronel Cid, vê isso aí, resolve para mim. E é isso. E aí não conseguiu retirar, porque tinha um procedimento não sei o que das contas, tinha que falar com não sei quem, não sei muito bem como é que funciona. E ficou lá. Aí agora vira a oportunidade e fala: joias, joias. E os retardados da esquerda, eu vi vários, né? O pessoal subia na tribuna e eles falavam o seguinte, porque teve uma refinaria na Bahia que foi privatizada, a Landulfo Alves, que inclusive estava caindo aos pedaços, e quem comprou foi o fundo do Emirados Árabes Unidos, o Mubadala, que é um dos fundos soberanos de lá. Aí os retardados do PT vêm lá: não, olha, corrupção, trocou a loja pela privatização, pela venda da refinaria. Animal, a joia veio da Arábia Saudita. Quem comprou a refinaria
É um grupo lá do Emirados Árabes. Você está confundindo o Brasil com a Argentina, irmão. Você está confundindo o Chile com o Uruguai, cara. Sabe? É um negócio... Só que para eles... Então é mais uma coisa que provavelmente você acha que não vai dar em nada e que foi só uma cortina de fumaça para continuar na manchete principal porrada no teu país. Exato. Liminar do TCU falava, o presidente ele tem que guardar, ele não pode usar e tá certo de estar com ele. O ministro Nardes deu essa liminar. O problema é que é o seguinte, a verdade é que a lei, tem uma lei que praticamente fala nada, ela fala apenas não no valor, ela fala na natureza do bem. Então, por exemplo, você ganhou uma caneta. Amigão, pode ser uma Montblanc edição especial, R$200 mil. Pode ser uma caneta Bic, padrão Jair Bolsonaro, de centavos. Mas ele não fala em preço, ele fala em natureza. Tem isso, tem um acordo do TCU e nada mais. Então é o seguinte, é uma lei... Vocês não pegaram as joias? Hã? Vocês não pegaram as joias? Não, essa joia aí tá lá em Guarulhos, cara. Nunca ficou com vocês, então? Não. Eu acho que chegou a receber um relógio. É um relógio, aí veio uma botoadura, sei lá o quê. Uma pulseira. Mas isso daí, a própria defesa do presidente Jair Bolsonaro mandou voltar. Que é tanta dor de cabeça e encheção de saco, tipo assim, para algo que o presidente não faz questão, porque ele é uma pessoa muito simples, ele usa um G-Shock, inclusive, mais barato do que o meu, que falou, cara, vamos se livrar disso, manda devolver, etc e tal. Então eles pediram, a defesa do presidente Bolsonaro pediu para devolver. Agora fica um negócio deselegante, né? Que você chega lá nos árabes, o que eles mais fazem é o quê? Eles gostam muito de você, eles querem mostrar essa deferência toda. Então, mais caro é o presente, né? Mas não, cara, você vai ficar aqui no hotel 40 mil estrelas. Essa é a deferência. Eles podiam gostar de mim, né? Hã? Vai lá, ué. Me ensina a falar em árabe, como é que eu falo aqui pra coisa que vai ficar bom pra eles, entendeu? Chega lá, salam aleikum. Salam aleikum. Aí você responde, aleikum salam. Tá vendo? É que tá sério, depois fala de mim. Aí depois chega lá, obrigado, shukran, muito obrigado, shukran jazira. Isso é sacanagem tua. Não, tô falando sério, cara. Eu não vou falar essa porra, não. O pessoal confunde, por exemplo, Allahu Akbar, que o pessoal fica falando que é coisa de terrorista, na verdade tá no meio da reza deles que chama pra ir na mesquita 5 vezes ao dia. É bacana, cara, você conhecer a cultura dos caras, um pouquinho de Alcorão, das mesquitas. Eu gosto de viajar. Você vai conseguir perceber como que a religião realmente fez a base de uma sociedade, com todo respeito aqui, né? Mas assim, muito sólida. Porque você olha no Ocidente, cara, dependendo do governo, os caras mudam o sexo das crianças, cara. Que porra é essa? Entendeu? Lá não. Lá, calma aí, cara. A tradição é essa daqui, a gente vai preservar a boa tradição. Parada de assalto lá, os caras são foda, né, meu? Tipo, roubou, arranca a mão, meu pai. Você vê lá. Lá é igual ali da favela. Agora pode roubar essa porra aí, até $100, né? Pode roubar essa porra aí. Na favela. Rouba lá na favela, dependendo da facção que comande, tu vai de ralo também, filho. Entendeu? Tem lei no local. É por isso que é o seguinte, o índice de criminalidade lá é baixíssimo. Sim. Você vê só, quando foi criada a fé islâmica, não deu 100 anos. Os caras, vamos lá, os caras, né? O profeta Mohammed, ele criou lá entre Meca e Medina, em menos de 100 anos, eles dominaram a Península Arábica inteira, né? Omã, Kuwait, Iêmen, Arábia Saudita, todos aqueles países, quase chegando no Afeganistão. E pelo outro lado, norte da África, entrou na Península Ibérica, tomou Portugal e Espanha, em menos de 100 anos. Num tempo que não tinha rádio de comunicação nem nada, satélite, iPhone, esquece. Aí eu te pergunto, quanto tempo demoraria para a maior potência bélica de hoje, os Estados Unidos, para tomar Marrocos, Tunísia, Argélia, Espanha, Portugal, Somália, Egito, Israel, Palestina, Omã? Você tem noção do que a religião fez na organização dessa sociedade, que hoje, inclusive, se confunde o islamismo com um povo árabe? Deixa eu perguntar uma coisa familiar, entre aspas, né? Porque vocês são público pra caralho. A Michelle engajou na política agora, né? PL e tal, tá aparecendo mais, você não voltou antes do seu pai. Ela gostou, ela deve ter gostado. Dizem que é a mosquinha. A política é uma cachaçinha que você não. É que nem futebol, a mesma merda. Tu quer sair e não consegue, é foda. Só que a gente ouviu e a gente viu o teu pai agir diferente na campanha dessa do que na anterior, especialmente no final. E aí a gente ouviu a história, né, midiática de que o Carlos e a Michelle não concordam com a forma que o teu pai tinha que agir e que seu pai foi mais paz e amor do que deveria e que o Carlos queria que seu pai continuasse batendo. No último debate com o Lula, por exemplo, eu achei que teu pai foi um fofo, porque o Lula levantou as 3 bolas ali que eu falei, puta, agora o Bolsonaro vai sentar no meio dele. Havia entre vocês realmente essa não Michelle e Carlos, né, mas entre várias pessoas ali, pô, vai mais leve, vai mais pesado. Vários. Toda hora tinha essa discussão. Cada um aconselhava de uma maneira. Porque você pode até ver, vamos deixar de lado a teoria da fraude nas urnas, né? Vamos supor que as urnas
são invioláveis. O que é violável é só a NASA, esses negócios de baixo nível. Se você for olhar, o presidente Bolsonaro ele cresceu no Nordeste e perdeu força no Sul-Sudeste. Então, muitos analisam da seguinte maneira, que ele não foi tão bem quanto 2018 na rigidez do discurso, na questão de pau na vagabundagem, etc. e tal. E, por outro lado, intensificou aquela política mais padrão, de obra, de gestão, né? Levou água ao Nordeste, ou até na moderação da imagem. Eu costumo falar o seguinte, você lembra na reta final da campanha que tinha lá, o Bolsonaro sancionou 70 leis para as mulheres? Uhum. O que é uma verdade mesmo, foram na verdade mais de 70 até. Mas parecia que ele estava corrigindo uma relação... Não, mas olha só, você acompanha a política, você deu uma cobertura na eleição, etc. Acompanhei Me fala 3 leis do Bolsonaro que ele sancionou a favor das mulheres. Não faço a menor ideia. Então, essa que é a questão. O quanto que essa moderação ajuda e o quanto que ela prejudica no discurso do presidente. Porque na eleição é normal, cara. Na eleição é normal o calor vir, etc. Né? É claro que você não vai mentir, não, mas depois da eleição você dá uma... O normal dele, a gente conhece ele de vida pública há muitos anos, né? Ele tá na televisão há muitos anos. Era ali naquele último debate, o Lula levantou umas 2, 3 bolas ali, que, porra, o normal era teu pai virar e falar, pô, cala tua boca, teu condenado, seu... Né? O normal era esse. Eu tava assistindo no hotel, não tava nem no Brasil. Eu olhava aquilo, eu me lembro que eu mandava uma mensagem pros meus amigos falando, por que ele tá tão bonzinho? Por que ele não tá sentando a porrada? Porque o normal a gente espera isso. Então tinha esse problema, essa divergência entre vocês, ele comprou o barulho de ser mais cauteloso. Cara, ele ouve todo mundo e forma a convicção dele. Eu não tenho como te dizer assim, o Carlos, a primeira-dama, sim. Flávio, mas qualquer você acha que pessoa... Ele errou? É difícil falar, porque a eleição foi muito injusta, cara. Eu acho que, na verdade, o que prejudicou ele, além, obviamente, da questão da pandemia, foi o processo eleitoral. Poxa, ele não podia usar imagens do 7 de setembro. Pô, as maiores manifestações tiveram. Enterro da rainha, foi lá na embaixada, deu um discurso, não podia usar o discurso que ele falou lá na embaixada. Lembra que eu falei contigo numa live, discurso da ONU. Em Nova York, entrando com ele logo depois da rainha. Lembra? Então, discurso da ONU nessa ocasião. Não, poxa, e foi o primeiro, tá? Porque Dilma utilizou, outros presidentes utilizaram nas campanhas deles. Ele não podia sequer fazer live dentro da casa dele. Foi a primeira vez que um presidente da República teve 150 mil inserções de rádio a menos. E quem foi processado? O Alexandre de Moraes estava lá, em 24 horas tem que dar aqui o que vocês estão falando, que ele teve 150 mil de inserções de rádios a menos. E o Fábio Van Garten, junto com o Fábio Faria, estava apresentando as provas. Tudo que a defesa do Lula, os advogados do Lula apresentaram, acabou ficando represado e foi dado o direito de resposta à campanha do Lula no final. Que a gente sabe que é o mais importante, porque o eleitor, muitos deles, decidem o voto na última semana, nos últimos dias antes da eleição, é que eles param para ver e estudar em quem eles vão votar. Quem é da política sabe disso. Poxa, isso daí é que, na verdade, foi o grande erro dessa eleição. Isso daí é que também gerou revolta na população, para além da falta de transparência no processo, porque a gente teve um trabalho contra a transparência eleitoral, né, de anos antes da eleição. Eu acho que esse aí é que foi o principal fator, que não foi uma questão de comunicação, né, propriamente dita assim, não. Tem algum momento, durante, pós ou prévio da eleição, que há um diálogo entre o seu pai e o Lula? Ou você e seus irmãos com o Lula? Não há esse encontro, não há essa conversa, nem na transição, nada, nunca? Nunca falei com o Lula. Nem ninguém da tua família, nem teu pai nunca falou com o Lula? Não, agora, né? Claro que no passado, sem dúvida. Mas... Não, meu pai, minha família, não. Ninguém... Foi uma transição extremamente... Aquilo não é midiática, não, aquela coisa de eu não vou dar a faixa, eu não quero papo com esse cara. Isso não é midiático, vocês não sentaram para falar. Não, você daria a faixa pro, Fernandinho Beiramar, Marcola? Não, eu digo, mas num geral, porque teve uma transição, onde tinham pessoas de vocês e pessoas deles juntos. Não, mas é o seguinte, a transição... Vocês não estavam nisso. Não, a transição que ocorre lá é a passagem de informações de ministério a ministério. Não necessariamente é um trabalho do presidente. E vocês... Ou até dos próprios ministros, é um trabalho muito mais técnico. Não teve um telefonema até hoje, nada, nunca teve o contato Lula e Bolsonaro. Realmente é uma relação que não existe. O cara chama a gente de fascista, nazista, processa por tudo, fala que a gente está fazendo gabinete do ódio, vou chegar agora e ignorar tudo isso e apertar a mão dele como se fossem os melhores amigos? Não. Os caras aí, o cara tava falando até ontem que a facada era fake, dá risada. Esse negócio da facada do Bolsonaro, inclusive, é muito estranho, porque não sangrou. O cara debocha do plano lá para assassinar o Moro. Não, independente de você concordar ou não, cara. Calma aí, cara. Você está validando mesmo que um grupo de uma organização criminosa vai matar e sequestrar os outros e você faz chacota disso? Poxa, existe um limite da ética com relação a isso. Ele pode. Hã? Ele pode. Já deu para perceber que ele pode.
troque as figuras e veja a mágica acontecer. Né? Impressionante. Fala a mulher de grelo duro para você ver. Você, como deputado, foi reeleito, mas teve 1 milhão de votos a menos do que 2018. Uhum. Como é que você avalia isso daí? Tipo, na base do não precisa votar nele porque ele vai ser eleito? Não. Foi muito disso daí, com certeza. Tá? E posso te falar? A minha maior vitória, minha maior alegria, vamos dizer assim, foi que a gente aumentou a nossa bancada em São Paulo. O que aconteceu em 2018? Eu tive essa votação sensacional. Uhum. Quase 2 milhões. Né? Só que pelo cálculo eleitoral, que eu não vou explicar aqui porque é uma conta um tanto quanto complexa, mas resumindo, em São Paulo, para você ser deputado federal, você tem que ter pelo menos 30 mil votos. Se você não fizer 30 mil votos, a vaga, que deveria ser do seu partido, vai para outro. Então, o que aconteceu na prática em São Paulo? Porque com 2 milhões tu abriu muita vaga para o teu partido. Exato. Abri tanta vaga que sobraram 6. Que agora não sobraram mais. Então, o que acontece? O PL ele conseguiu fazer uma votação distribuída de maneira que não teve sobra de vaga indo para outro partido. Porque vocês tiveram que passar para outro na hora. Exato. A gente fez a bancada de 17 federais agora, 17 ou 19, são 17 federais agora. E não sobrou nenhuma. Então, o que acontece? A gente aumentou a nossa bancada e ninguém ficou de fora. Você diria que o Congresso hoje é de direita? Eu acho que ele pende mais para a direita. A questão toda ali é que existe um centro muito grande. E o centro ele negocia com o poder. É natural da nossa política ele ficar nessa relação com a presidência, né? Negociar cargo, entrada em estatais. Eu não estou nem falando aí entrando em corrupção, não, tá? Eu estou falando que é um jogo do poder até que é tradicional ali em Brasília. E aí ele acaba sendo o fiel da balança desse pêndulo. O Congresso vai ser esquerda ou vai ser direita? Bem, o presidente é de esquerda. Se ele fizer um trabalho bem feito em cima desse centro e seduzir, o Congresso pode ir para a esquerda. Agora, o que eu com certeza te afirmo é que nunca existiram tantos deputados federais no Congresso cientes de que são de direita, conservadores, sabendo o que querem. Aborto para mim é pauta inegociável. Não, abertamente eu vou defender a legítima defesa através do armamento, porque é a única ferramenta que equipara uma senhorinha de 90 anos e um galalau de 100 quilos igual a gente. Então isso daí, com certeza. O que aconteceu em 2018, Rica? Logo em outubro, teve aquela divisão do PSL, né? Joyce, aquela baixaria toda lá. Né? Lista dentro do PSL para ver quem quer ser o líder, quem tem mais assinatura para ser líder, etc. e tal. A partir dali, foi cada um por si. Não teve a possibilidade de fazer um grupo. Agora não. Agora, começo da semana, os deputados, a esmagadora maioria dos deputados do PL, a gente se reúne e discute o que a gente vai falar da tribuna, quais são os argumentos, qual é a notícia que está bombando. Poxa, tá circulando aí, pessoal, PL aqui do fulano de tal, que eu vou botar guarda armada na escola, assina todo mundo em requerimento de urgência. Então existe uma organização muito maior. A gente está dando passos no sentido de nos organizarmos. Com atraso, é verdade, porque se comparado com a esquerda que é bem organizada, a esquerda tem células organizadas aqui desde 1922, quando nasceu em Niterói o Partido Comunista Brasileiro. Olha só, a gente está trabalhando com 100 anos de diferença. Agora é que, por exemplo, o PL é que está começando a se sedimentar como um partido de direita. Até então, qual era o Partido Conservador? Minha próxima e última pergunta que eu ia fazer para você. A gente estava... Com quem que eu estava conversando? Com o Paulo Matias, do Morning Show. Sim. Eu fui lá no Talk Churras dele. E a conversa... Eu já fui também, comida boa. Não, ele mandou bem na carninha ali. Não, e o negócio da churrasqueira lá. O mundo das churrasqueiras, cara. Eu queria muito aquela porra. Parece até carro, parece até Ferrari. Tu aumenta um lado, outro, porra, cara. Aquilo ali ajuda pra caramba pra fazer uma... Sobe, faz parrilha. Porra, aquilo ajuda pra cacete. Eu vou desenrolar um negócio daquele lá pra mim lá. A gente tava tendo exatamente essa conversa que você entrou agora. A direita no Brasil ela é extremamente desorganizada, desunida, e ela não tem uma direção. Quando você vê, por exemplo, eu entrevistei várias pessoas de esquerda no meu canal aqui no ano passado e várias pessoas de direita. Claro que a maioria de direita, o pessoal de esquerda eles não gostam. Eles não estão acostumados com um jornalista que não é de esquerda. Então eles ficam meio assustados. Assim, jornalista que não é de esquerda, como é que eu não vou... Tô acostumado a dar entrevista para companheiro. Né? Então, porra. Mas, e eu entrevistei o presidente do PSOL, o fundador do PSOL, o Babá. O Babá cabeludo? Que queima a bandeira de Israel. Ele foi fundador do PSOL. E ele é um cara que falou pra mim, ele falou assim... Isso não é discurso de ódio não, tá? Queimar a bandeira de Israel é democracia. Ele falou assim, eu odeio o Bolsonaro, eu não concordo com o Lula, eu não concordo com o apoio do PSOL ao Freixo, eu não gosto dos caminhos que o PSOL tá tomando. Eu falei, opa, temos
ponderações internas. Mas eles não se engafiam entre eles. Publicamente, ao menos. Tô com o Lula, Bolsonaro nem a pau. Entendeu onde eu quero chegar? Aí quando você vê a família Bolsonaro, queira ou não, ela tem uma importância hoje brutal nesse processo. O MBL, que tem a sua importância. Com outros caras mais à direita, de uma direita mais limpinha, eu diria. Um dando porrada no outro, e fica aquela coisa de falta de direção, você percebe que de um lado você pode ter 1000 problemas, mas a direção é a mesma. E do outro lado não. Como é que você enxerga qual é a possibilidade disso melhorar e se há algum tipo de movimento para isso? Isso daí é só com o tempo, né, Rica? É um amadurecimento, um passo a passo, né, que vai acontecer naturalmente. Mas até isso aí acontecer, né, a gente chegar no nível de equilíbrio, equilíbrio não, né? Um nível de organização igual da esquerda, leva um tempo. Eu tenho algumas iniciativas, estou fazendo, por exemplo, estou lançando domingo agora. Eu ia deixar você fazer no final. Levantou essa bola. Já manda o teu mexão, vai. Todos convidados para o formaçãoconservadora.com.br. Entra lá, se inscreve. Vai ser um evento gratuito, domingo, 6 horas da tarde. E ali a gente vai ter um espaço para a gente ter um bate-papo e aprofundar isso que a gente está falando aqui. Onde é? Vai ser virtual, vai ser pela internet. Na hora do jogo. 6 da tarde. Mas depois a gente continua a semana inteira fazendo live e aí melhora. E fica disponível lá para quem quiser ver também. Mas enfim, retornando à questão. Para você ter esses debates. O professor Olavo, ele tem uma postagem no Facebook dele de 2016 que é bem interessante. Ele fala o seguinte, 2016, ele já prevendo o Bolsonaro eleito presidente. Ele falava, o velhinho era muito bom, ele falava o seguinte, desculpa se estraga prazeres, mas a esquerda não chegou ao poder começando pela presidência da República. Primeiro, eles se infiltraram nas universidades, depois nas escolas, para daí sair dali, tomar os centros acadêmicos, os sindicatos, uma parte do judiciário, se infiltrar na Igreja Católica, teologia da libertação, para depois, em 2002, a cereja do bolo com a eleição do Lula. Vocês acham mesmo que tomando a cereja do bolo de volta, elegendo Jair Bolsonaro, o resto do bolo virá junto? É claro que não. Verdade. Eu até falava, enquanto Jair Bolsonaro era presidente, que a gente tinha ali 4 anos para correr atrás para fazer essa massa desse bolo. Eu lancei lá o Instituto Conservador Liberal. Às vezes o pessoal não dá valor, eu não enxerga os objetivos, mas essas viagens minhas internacionais fazendo as conexões é justamente para acelerar esse processo. Quando você fala com um americano ou com um húngaro, que foi parte da cortina de ferro, os caras viveram 70 anos debaixo da União Soviética. Como é que vocês fizeram para se libertar disso? E desde 2010, na Hungria, só tem primeiro-ministro à direita. Poxa, você trocando essas experiências, você não precisa mais fazer o tentativa e erro toda hora. Você poupa esse tempo do erro. Você aprende, o inteligente aprende com o erro dos outros. Então é isso daí que a gente tenta fazer. Quando eu faço o evento, o CIPEC, que é o maior encontro de conservadores do mundo, começou em 1973 com o Ronald Reagan. A gente conseguiu falar com os americanos e trazer para o Brasil e fazer uma vez por ano no Brasil. Cara, aquilo dele é sensacional. O que eu estou fazendo ali? Eu estou colocando os debates para acontecer internamente, estou colocando referências do cenário conservador para dizer, olha, pessoal, aborto, o melhor argumento de defesa é esse, esse e esse. Nas armas, não precisa se preocupar, não. Pode ter acesso ao fuzil, sim. Nos Estados Unidos, tem acesso a ponto .50 e desde 1776 os caras têm eleição. Enquanto que aqui no Brasil, a cada 30, 40 anos, tem uma ruptura, um golpe de Estado. Então é para trazer esse conhecimento aqui para dentro e a gente acelerar um processo que eu vejo como natural de domínio dos conservadores. Porque o tiozão lá do interior do Nordeste, talvez ele não saiba, mas ele é conservador. Ele não quer deixar o filho dele na escola e o filho dele voltar com aquela ideologia de esquerda. Ah, não, pai. Quando eu tiver 12 anos eu vou decidir se eu sou menino ou menina. Até lá me trate como meninix ou menine. Pô, tu fala isso pra um cara lá do interior do Nordeste, o cara vai tá louco, entendeu? O que ele quer? Ele quer passar o Natal em família. Ele quer dar um conforto para a vida dele. Ele quer viajar nas férias. Né? Ele quer voltar ao trabalho e ter um transporte coletivo de qualidade. Ou voltar e ver o carro dele parado na rua sem estar com o vidro estourado. A esquerda não. O cara rouba o teu carro na rua, ele fala que você, que é o malvadão que trabalhou para ter o carro, despertou a inveja nele, ele foi dominado pela mentalidade capitalista e quis pegar de você algo que ele não teve oportunidade de ter trabalhando. Se vocês tivessem... É a teoria da Márcia Tiburi. É a última pergunta que eu vou te fazer. Mas eu quero que você seja bem nessa. Se você quer me ensinar como é que eu vou responder? Não. Eu quero a resposta dura, porque eu quero a porra quero a porra de um corte, entendeu? Não, eu quero que você seja
enfático nessa resposta. Se vocês não tivessem cortado tanto da Lei Rouanet, e se vocês não tivessem cortado algum da imprensa, vocês estavam reeleitos? A se pensar, hein? Não foi enfática. Mas aí a gente estaria traindo gente, os nossos próprios princípios. Não, porque tem muita gente que coloca, né? Sim. Ah, veja bem e tal, não sei o quê. Eu tô perguntando diretamente. Você acha que se não fosse... Se esse dinheiro tivesse ali... Porque, assim, cara, eu conheço e sempre falo isso. Mas não pode, cara. A Lei Rouanet é uma promiscuidade. Cara. Então, eu também concordo. Pra mim, assim, é uma maneira de corrupção. É uma maneira de corrupção ali, cara. Eu também acho, eu concordo com você. Eu acho que 11 ou 13 bilhões inauditados. Eu acho completamente... Aliás, o Mário Frias chegou a me mostrar, né? Porque tá aberto no site, né? Não, o trabalho deles, os caras tiveram peito, cara. Ele e o André Porciúncula, os caras respondem uns 200 loucura. Processos. Mas que loucura. É dinheiro assim, você acha que tem muito processo? Aí, ó, advogado, 200 processos. É trabalho para advogado... Aí, ó, Mário Frias, ó, vou deixar depois o endereço aqui, ó. Ó, o telefone da advogada aqui, pô, tu passa uns pra ela aí, pô. Tá, mas você acha que isso interferiu muito? Não, interfere. Porque a quantidade de interfere pessoas... porque eles têm pessoas que eles influenciam. Não, porque o que eu acho bizarro é assim, eu conheço muita gente de várias áreas, né, de famosos. E muitos, mas muitos, são ou não são de esquerda, ou são de direita, ou então são centro e odeiam o Lula. E não podem falar nada. Não podem falar, porque se eu falar, eu tô fora do game. A TV me tira, a emissora me tira, os meus amigos me tiram da novela. É nesse nível. Entendeu? Artistas de música, por exemplo, existem nichos, né? O sertanejo é de vocês, o samba é de esquerda, o pagode não é. E o pagode eu lembro do Ferrugem na pandemia. Como é que o pagode vai falar? Vamos supor que alguns pagodeiros sejam de direita. Eu não vou ficar dando mérito qual, né? Já pensei em alguns aqui, mas não vou dar o spoiler. Não, mas se o cara, vamos supor que o pagodeiro é de direita. Como é que ele fala se todos os padrinhos dele lá são Lula? Né? O Zeca, o Martinho, caralho. É difícil falar. Como é que o ator que tá começando a novela agora, ele fala um negócio desse se ele sabe que o diretor da novela é militante do PT assíduo, que o diretor da novela é foda, o cara tem medo de falar. Se ele conseguir ter a certeza, né, construir uma maioria, o diretor da novela não vai ter pra onde correr, né? Mas é difícil, cara. Eu sei que é difícil. Esse game é muito sujo, cara. Mas você acha que a nossa vida é fácil? Pô, acabou de falar que Mário Frias, poxa, o André Porciúncula, centenas de processos. Isso invariavelmente acontece com essas pessoas. Por quê? Porque é a arma da esquerda. Eu falo, se deixar a gente falar, a gente nunca mais sair do poder. A única chance que esses caras têm de nos vencer é com cultura do cancelamento, é com censura, é bloqueio em rede social. Não tem como, cara. O cara senta aqui, eu falo, amigão, beleza, vamos discutir, ó, 10 bi para artista e 150 milhões para escola para proteger a molecada. Cara, qualquer um consegue enxergar que esse negócio não é justo, cara. Porque esse faz-me rir tá custando muito caro. É por isso que eu te falo, o Bolsonaro entrou para combater esse sistema. É por isso que a gente pode até, de repente, aqui por um segundo pensar, poxa, cara, se a imprensa, se a gente tivesse dado um faz-me rir para a imprensa, se tivesse dado lá o Lei Rouanet do pessoal, será que a gente não teria vencido a eleição? Mas eu volto àquilo que a gente já falou também. Pô, valeria a pena ser presidente para continuar com essa promiscuidade? Eu não gostaria, eu não ficaria tranquilo de, poxa, tá o moleque tomando esfaqueado na escola e do outro lado tá os medalhões ganhando bilhões. Pô, vai surfar, sabe? Vai ver futebol, sei lá, vai fazer outra coisa. Eduardo Bolsonaro, meus senhores, arrume o UOL, prepare suas capas. Retire suas Mas é que foi tranquilo, vai, não foi. Não fizemos nada aqui que possa, né? Mas você que é advogada. Assim. Você acha que deu merda? Eu chuto uma capa do UOL aí. Você tem uma capa do UOL? Tem. Qual? Eduardo Bolsonaro fala que a homofobia, transfobia, racismo, ditadura. Eduardo Bolsonaro fala que a cultura do povo africano é de criminalidade. Quando você fala que eles foram desarmados, mas aí... Mas isso aí tá no livro do Benê Barbosa. Não, beleza, mas não interessa de nada. Você falou. Pô, eles podem... A cultura dos caras é essa. Ainda podem falar que você foi homofóbico fazer piada com São Paulo e com Fluminense. Essa daí com certeza. Mas assim, na verdade, a minha preocupação... Você tá que acostumado. Daí joga uma massa contra nós. Você tá acostumado. A minha preocupação é assim, eu vou me fuder? Não, né? Eu não falei nada, então eu fui tranquilo, né? Tá, não. É ruim só de me dar esse microfone aqui, esse espaço, ele vai pra cima de você. Mas eu dou pra eles até a 10ª geração. Eu dou interessa. Mas eles não usam, eles têm medo. Sim. Eles têm medo. Eles falam, sabe o que eu ouço pra caralho, nego de esquerda falando assim, pô, Ricardo, eu queria ir lá, tá? Mas, porra, cara, foda, né, irmão? Porque
Foda por quê, irmão? Eu vou tratar você igual eu tratei o Ciro, o Eduardo. É igual a entrevista com todo mundo. Porque não sei. Eu falo, caralho, meu irmão, que fobia é essa? O Porchat veio aqui, o Porchat passou 40 minutos falando mal do Bolsonaro. Ele comeu um negocinho em cima de ouro, assim, também. Mas eu ria do Porchat falando mal do Bolsonaro. Porque, cara, o Porchat ele é engraçado. Até falando mal de você, você vai rir, bro. Ele é engraçado, bro. Não dá, mano. Não tem condição. O Porchat não é aquele que corre sem máscara e depois na pandemia fica falando que os outros... Sei lá, eu sei que os bolsonaristas ficaram putos comigo. Quem é. Você riu enquanto ele falava mal do Bolsonaro. Eu falei, mas gente, eu tô achando engraçado que eu faço, caralho. Eduardo, obrigado. Boa viagem, tá? Eu sei que você estava atrasada na viagem para vir para cá. Nada. O pessoal quer deixar algum recado, alguma coisa, quer ser cancelado, deixar a tua rede social, falar lembrar o pessoal para a gente dar um passo importante para combater essa ideologia nefasta da esquerda, né? 6 horas da tarde, domingo, formaçãoconservadora.com.br. Diretoria, deixa o seu like, se inscreve aí, deixa um comentário. Me ofende, tanto faz, foda-se. O importante é deixar o comentário para o algoritmo do YouTube entender. Valeu, grande abraço para vocês, até a próxima.